Oi, oi! Plano de contingenciamento passo a passo. Veja, nós estamos com uma grande crise instaurada e a gente precisa planejar como é que a gente vai passar por ela e principalmente como a gente vai passar por ela bem para sair ainda melhor. Em toda crise há grandes oportunidades. A gente encontra essas oportunidades quando a gente baixa a cabeça analisando o que precisa ser analisado e decide sobre isso. Esses últimos dias, quando começou esse processo dessa crise do coronavírus, tá? A gente vai falar muito da crise do coronavírus, mas eu quero lhe dizer que eu vou lhe passar muito a essência que vai servir para qualquer crise daí para frente, ainda que alertando que, claro, que para um trabalho muito bem feito, um trabalho profundo, com um passo a passo bem detalhado, com gaps para que as pessoas entendam cada detalhe, seria necessário todo um curso, né? De várias horas de aula, com vários módulos, uma didática. E o que acontece é o seguinte, nesses últimos dias, eu diminuí um pouco de vaga na minha agenda para, de fato, doar um pouco do meu tempo. E aí eu tenho passado uma parte desse meu tempo atendendo pessoas que da minha lista no WhatsApp, que me chamam pedindo auxílio. Eu falo, cara, eu tenho que ajudar mais de perto, então eu vou lá e dedico lá 30 minutos, uma hora, às vezes 1 hora e meia do meu tempo a ajudar esse cara para ter certeza que ele está encaminhando. Pessoas que me chamam que me chamam lá no Instagram e perguntam, Evandro, minha dificuldade é essa, pelo amor de Deus, o que é que eu faço com isso, o que é que eu faço com aquilo, eu não sei o que é que vai ser de mim, não sei o que é que vai ser de minha equipe, não sei o que é que vai ser do meu negócio. Então, eu parei esses dias para atender muita gente. O que acontece é o seguinte, que eu percebi que não estava sendo tão viável. Primeiro, que eu não estava conseguindo atender todas as pessoas que me procuram, e segundo, que meu tempo estava começando a ficar realmente um pouco escasso. Estava realmente difícil conseguir contemplar todas as pessoas. Então eu pensei o seguinte, tá bom, deixa eu fazer o seguinte, ao invés de fazer todo um curso que demandaria tempo, demandaria tudo, o que é que eu posso fazer de mais pegou e aplicou, de mais direto ao ponto, para que essas pessoas entendam a essência do que é, consigam entender como analisar o cenário, como analisar o seu cenário interno e como tomarem decisões, como fazer um plano de negócio para esse processo de forma mais inteligente. Foi pensando nisso que eu montei aqui um aulão, passei outros 2 dias. Olha, uma outra coisa, eu fiquei tentando analisar, específico da crise do coronavírus agora, tá? Porque outras crises vão vir e essa aula vai servir, mas específico da crise do coronavírus agora, a gente tem aí 2 pontos que começaram cruciais, ainda estão, mas já surgiram outros 2. Primeiro a gente precisa de ficar em quarentena para quê? Para não pegar o vírus e transmitir. Às vezes não é por causa de mim, eu sou saudável, talvez você seja uma pessoa saudável que não é um grupo de risco, mas você vai transmitir para alguém. E aí é que está o perigo. Às vezes esse alguém pode ser alguém muito próximo a você, alguém que você verdadeiramente ame, mas independente, amigo. Pode ser que você contamine alguém que outra pessoa verdadeiramente ama esse outro alguém. Então a gente precisa ter cuidado. E aí nesse sentido foi que eu pensei o seguinte, tá, deixa eu pegar aqui, voltar aqui à estatística e probabilidade, deixa eu entender aqui, porque deve haver um cenário. Havia uma discussão entre libera as pessoas para voltar, porque a economia mata mais do que o vírus, de fato é uma realidade, tá? Existe um estudo da Universidade de Londres, com a FGV aqui no Brasil, com a Fiocruz, em 2019, ano passado, 2019, eles estudaram quase todos os municípios do país. E eles queriam uma resposta, queriam entender uma resposta. Quanto o nível de desemprego implica na mortalidade? E acredite, eles chegaram à conclusão de que cada 1% a mais de desemprego sobe 0,1% o índice de mortes. Então, a economia mata muito mais, é uma realidade. Isso não quer dizer que a gente não tenha que evitar e não tenha que proteger contra o coronavírus. Então ficou aquela discussão seguinte, a gente libera as pessoas da quarentena para que as pessoas vá trabalhar, porque senão vai morrer mais gente, ou a gente deixa as pessoas reclusas e a economia vai pro beleléu, lá na frente a gente resolve isso. Lá na frente pode ser tarde. Então eu fiquei tentando achar, através de probabilidade estatística, eu fiquei tentando achar o seguinte, qual é o meio termo? Qual é o melhor momento em que as pessoas fiquem aí 15, 20 dias, um mês de quarentena e depois liberem em seguida? Ou que fiquem 10 dias de quarentena, ou que fiquem 60 e liberem em seguida? Qual é a interseção dessas duas crises, econômica e viral? Qual a interseção
que vai prejudicar menos pessoas, que menos pessoas de fato vão perder suas vidas? Qual é? E a verdade é que eu não encontrei essa resposta, porque ainda não há, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não há dados concretos. A gente não sabe ainda se vai ficar 30 dias, 40 dias, 60 dias em quarentena, tá? Estados Unidos liberou, teve uma tal, vamos liberar da quarentena que a economia é pior. Quando liberou, a coisa começou a inchar, muita pessoa começou a pegar o vírus, a viralização cresceu absurdamente, eles tiveram que recuar. Mas percebe? O prejuízo agora de recuar é grande. Provavelmente eu tenho vírus, estou dentro de casa, não sou assintomático, não sinto os sintomas, mas estou transferindo para alguém. Então, a gente precisava de conter isso. Mas voltando, o que é que eu fiz então? Eu falei o seguinte, qual a minha maior contribuição para essas pessoas? Qual é a maior contribuição? Minha missão pessoal é de elevar o padrão de vida das pessoas. Quando tem uma crise dessa, ela joga a minha missão para o chão, mas eu preciso ser forte e avançar. Então eu preciso de elevar o padrão de vida das pessoas. Qual é a minha melhor missão nesse momento? Pegar os recursos que eu tenho, que é o meu negócio, minha empresa, e voltar em cima da nossa expertise, que é negócio, para ajudar os donos de negócio. Ajudar os donos de negócios a não demitirem, ajudar os donos de negócio a passar por essa melhor, porque se a economia andar, tudo vai diminuir, ok? Então, em cima disso, eu criei plano de contingência, algo que eu vou te ensinar aqui ao longo dessa uma hora e pouquinho, detalhadamente, como você vai fazer o seu aí aplicar para obter esses resultados, de não sofrer tanto impacto com a crise e passar dela talvez até melhor. Então, quero te ensinar como olhar o cenário e como aplicar isso em um plano passo a passo em seu negócio. E aí eu trago aqui para você, para que você olhe para mim, que o que eu fiz, na verdade, foi um aulão, tá? Um aulão. E esse aulão eu chamo aqui, ó, gestão de crises para pequenos e médios negócios. Saia da escassez, do zero ou do negativo e volte ao lucro líquido e à estruturação para o crescimento do negócio. Essa palavra estruturação é o que difere o nosso negócio de qualquer outro negócio. Na verdade, é o que difere empresas bem-sucedidas das demais. Tem muita empresa, muita, querendo crescer e fazendo de tudo para crescer, esquecendo de se estruturar. Aí pense você que você está construindo andares em cima de um prédio que era pequeno, que ele não suporta esses andares. A verdade é que ele vai crescer, mas ele vai desabar. E todos que estiverem dentro tendem a morrer com ele. Percebe? Então, estruturação é fundamental. Então, nesse momento, eu quero te ensinar a se estruturar, mesmo que apenas rapidamente para esse momento de crise, para você passar por ela lá na frente. Eu preciso que você mude a sua mentalidade e pense como nunca no quão é importante você estruturar o seu negócio. Tudo bem? Nós somos a Lema, Lema Gestão, tá? Um dos nossos principais programas, é o que engloba quase todo o nosso negócio, é a gestão de alto impacto, que ela é principalmente para a gente estruturar os negócios e levá-lo ao crescimento de forma sustentável, de forma constante. Bom, eu sou o Evandro Santana, sou gestor e consultor de negócios, tive uma empresa de consultoria que foi vendida em 2010, muito bem vendida, por sinal. Fui gestor de algumas empresas, trabalhei em redes de supermercados, trabalhei em várias empresas. Ao todo, eu posso dizer que eu já atendi aí um pouco mais de 100 empresas diferentes, de ramos diferentes, de negócios diferentes. Então, quando a gente fala em gestão, a gente fala de essência. Ah, Evandro, mas o meu negócio é uma clínica. O problema dela é gestão. Gestão é essência. Ah, mas eu preferi contratar um gestor específico de clínica. Será que esse cara é gestor mesmo? Ou será que na empresa dele ele conseguiu obter algum sucesso e por isso ele entende como um gestor de clínica? Será que ele é gestor mesmo de escritórios? Será que ele aplicou no negócio dele, graças a Deus deu certo, ao trabalho ele aprendeu e isso quer dizer que vai dar certo para todos os outros negócios? Olha, é uma diferença muito grande entre entender de gestão e entender da gestão. Ao longo desses 20 anos atuando com negócios, eu posso lhe dizer com toda certeza que eu entendo muito de gestão. É por isso que eu ensino a essência que você vai pegar, aplicar e obter os resultados, independentemente de qual seja o seu negócio. O produto é o mínimo, ainda que eu fale dele também, ok? Quando eu falo eu entendo da gestão, é porque eu entendo de um negócio específico e a verdade é que nem para o meu concorrente atuando na mesma área que eu, é possível que isso não funcionaria tão bem. Tá bom? Então, somos a Lema Gestão, especialistas em estruturação e crescimento de negócios. Olha,
Bug do milênio, a grande crise de 2020, eu atuava em uma software house, né? A gente trabalhava em uma empresa grande, que era uma empresa de sistemas, prestando serviços a muitas outras empresas, inclusive grandes escritórios de contabilidade, e eu acompanhei de perto. Pelo bastidor, eu vi o desespero de alguns empresários, eu vi o desespero nosso dentro da nossa empresa, que a gente era de tecnologia, eu vi o desespero do mercado, acompanhamos e superamos. E aí foram muitas crises ao longo desses 30 anos, já foram mapeadas 42 crises. A gente teve a crise de 2015, que talvez é a mais nítida agora para sua cabeça, tá? Para sua mente, agora essa crise de 2015 a gente superou, e aí vieram crises e crises e crises. E o que é que diferencia essas crises? Eu quero te mostrar que essa crise ela tem uma particularidade porque ela está vindo de 4 formas, são 4 grandes crises embutidas em uma, vou lhe mostrar passo a passo cada uma delas. Primeiro eu preciso de falar das pessoas, tá? É crise por quê? Porque está afetando as pessoas, mas está afetando principalmente o dono do negócio e, consequentemente, as demais pessoas. E aí eu separo esses donos de negócio, independentemente de qual seja o negócio dele, em 3 grupos, tá? A gente tem aqui essa linha azul, que é quem é bem sucedido com as estratégias certas. Veja que esse cara, embora tenha altos e baixos, ele está em crescimento. A gente tem essa linha verde, né? Como as pessoas sem conhecimento pensam que são pessoas que cruzam os braços, ficam esperando lá uma oportunidade, é um seguro-desemprego sair, é um montante de dinheiro, é uma herança, é qualquer coisa para poder abrir o negócio e acreditam que isso vai fazer com que sejam bem-sucedidos. Doce ilusão. Tá? São pessoas que eu chamo até de iludidas. Não é isso que vai fazer o seu negócio crescer, suceder. Não é de braços cruzados que você vai avançar de verdade. E a gente tem aqui o terceiro grupo, que é um grupo mais comum, infelizmente, que é como quem não adquire as competências pensa que é. Essas pessoas estão aqui, ó. Um dia bate as metas, outros não, depois bate as metas, depois não, e fica aqui. Ao longo do tempo, obtendo prosperidade, significado de resultados, tá? Bons quando sobem e negativos. Então elas acabam não criando uma certa previsibilidade, já que estabilidade não existe, você vai entender um pouco, elas não conseguem, e aí ficam assim, ou até preveem, mas preveem que vai ficar nessa patamar aqui. E aí 3 anos, 5 anos é o máximo. Em 5 anos, 60% das empresas morrem. Por quê? Porque, na verdade, são os seus donos que faliram antes da empresa. Tá? E aí a gente precisa de chamar essas pessoas aqui de visionários. Você vai entender que visão é competência, não tem nada a ver com dom. Aquela pessoa nasceu com o dom da visão, não existe isso. Visão é competência, todas as pessoas podem e deveriam adquirir essa competência, e isso é que vai tirar elas do patamar da dívida, da sobrevivência, apenas do sucesso e levar elas para o patamar da riqueza e, quem sabe, da prosperidade, onde estão crescendo de fato em todas as áreas da sua vida. E aqui eu falei de quem? Eu falei, quando eu falo de gestão, eu tenho que falar de gestão. Gestão a empresa é o objeto da gestão, mas quem gere é o gestor. Então é dessa mente principal que sai. Aqui nesse momento eu estou falando do gestor em si, tá? Vamos lá? E aí eu tenho, deixa eu limpar aqui para não ficar tão confuso para você. E aí eu tenho aqui a linha verde que eu chamo apelido de iludidos, e eu tenho esses outros aqui que são, infelizmente, os sonhadores, tá? Porque sonhadores são pessoas que até trabalham demais, são pessoas que até estudam demais, mas estudam entre aspas, tá? Elas adquirem conhecimento, e conhecimento por si só é raso. A gente precisa de competência. Competência é uma junção de conhecimento que equivale a no máximo 20% dos resultados. Mais habilidade, que equivale no máximo 30% dos resultados. Opa, então aquele cara que só faz, ele já tem mais resultados do que aquele que só estuda. De uma certa forma porque você entende estudar como teoria, tá? Então é conhecimento, é teoria, então Mas isso aqui só tem 50%. Cadê, Evandro? Cadê os outros 50%? Está aqui, amigo, ó, atitude. Atitude é no mínimo 50% dos resultados que você obtém. Então é conhecimento mais habilidade mais atitude. A gente chama de chá, é igual a competência. Isso é o que informa a competência. Então essas pessoas aqui, ó, embora adquiram conhecimentos, não adquirem competências. São pessoas que até trabalham muito, são pessoas ousadas, tá? São pessoas que têm sonhos, mas elas não têm de fato uma visão, o objetivo de onde ir. E aí ficam assim. O reflexo em seus negócios é assim, tá? Vamos pegar aqui. Basicamente toda a empresa, tá?
Toda empresa, ela começa do negativo. Ela pegou um cheque especial, ela pegou um dinheiro que não deveria, pegou alguma coisa e jogou nisso aqui. O lindo, o perfeito seria que essas pessoas começassem já com um capital de giro, tá? Mas a verdade é o que não acontece, embora seja muito importante esse capital de giro no começo, acredite, ele não é fundamental e você vai entender também. Olha, não estou dizendo que não é importante, só estou dizendo que não é fundamental. Por quê? Porque várias pessoas começam do negativo e se sucede, então ele não é fundamental. E aí eu tenho um reflexo, ó, a linha vermelha, as pessoas que estão indo, bate, aqui eu tenho um ponto de equilíbrio, deveria estar aqui, ponto de equilíbrio é quando eu empato as minhas contas com as minhas despesas, tá? As minhas despesas com o meu faturamento, tudo que eu faturo eu consigo pagar as contas ainda que eu não tenha lucro, isso a gente chama de ponto de equilíbrio. É importante que você tenha isso. É importante também, e eu vou lhe pedir aqui muita calma, tá? Vou pedir você que tenha um pouquinho de paciência se você já tiver um pouco mais avançado no conhecimento, porque eu preciso de ajudar o maior número de pessoas possível, então eu preciso de trazer um pouco de conceito para que todo seja nivelado para a gente passar para a parte prática em seguida, tá bom? Então tá aqui, ó, o ponto de equilíbrio é quando a gente iguala o nosso faturamento, as nossas receitas com as nossas despesas. Aqui tem essa linha verde, porque aquele cara iludido, aqui agora eu estou falando do negócio, nem estou falando, mas a empresa é o reflexo do dono, é o reflexo da mente do dono. E eu tenho um outro grupo aqui, ó, que está crescendo. Começou igual esse da linha vermelha, e ele está crescendo. E não quer dizer que ele é o visionário. Preste atenção que isso pode ser um divisor de águas aí na sua mentalidade agora e nos seus resultados, tá? Vamos avançar com isso aqui. E aí o que eu fiz? Vim para outra parte, para dar um zoom. Eu quero que você olhe que aqui está as duas linhas. Olha como eu falei que podia ser um divisor de água para você. Esse cara que estava crescendo, chegou um momento aqui que ele se dividiu em dois. Esse outro aqui, no máximo em 6 anos vai estar morto. A gente diz que em 5 anos praticamente 60% das empresas morrem, tá? Então você entende aí que o problema é a falta de competências. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Mas a gente tem esse outro grupo aqui, ó, que ele chega um momento e ele se separa, se divide. Vamos entender ele? Só para você ver aqui de forma geral como é que está esse gráfico, chegou um momento que ele se dividiu aqui, tá? Voltando aqui ao zoom, perceba, essa parte que dividiu aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele chegou à estabilidade. Infelizmente, o empresário começa a comemorar quando ele chegou à estabilidade. Alguns falam assim, nossa, eu cheguei ao platô do meu mercado. E acredite, essa é a maior furada e é por isso que tem o divisor de água. Tudo que é vida e negócio é um organismo vivo, tudo que é vida ou cresce ou atrofia. Você tem 2 braços, se você engessar um por 1 ano e deixar o outro ativo, você vai perceber que 1 ano esse que você engessou vai estar fininho e o outro vai estar mais forte, mais grosso. Tudo que é vida é assim. Qualquer coisa, você bota um líquido, bota um leite em um copo e olhe no final do dia, olhe 2 dias depois você vai ver que ele começa a estragar. Até a água parada você vai ver que começa ela a ficar de cor diferente, tá? Começa a misturar com impureza. Vida tem que crescer. Vida é sinônimo de crescimento. Então, se não há crescimento, não há vida. Por isso que a gente fala de sobrevivência, que é o nosso maior inimigo aqui na Lema Gestão. Então, vamos lá. Então, esse cara, ele acredita que chegou ao platô do mercado. O que acontece? Esse cara, ele montou um negócio onde o mercado estava carente. E aí, como o mercado estava carente, ele conseguiu avançar e ele vem sempre avançando, tá? Só que chega um momento ele estagna. Por quê? Porque ele já está absorvendo tudo que aquele mercado teria a oferecer e ele acha que está na estabilidade dele, que chegou o melhor momento do negócio dele. Bobagem. Acredite, ele não cresceu por competências, ele cresceu por oportunidade. Lindo, maravilha. Mas mais inteligente seria se ele tivesse aprendido com essa oportunidade. Por quê, amigo? Mercado muda e é esse momento de crise. Fica claro para você que mercado muda. Daqui a 90 dias a gente não faz ideia como é que vai estar o mercado. A gente sabe que vai ter superado com 90 dias, com 120 dias, tá? Talvez não totalmente, mas já comece a superar. Parcialmente chega um momento que a gente supera tudo. Mas como é que vai estar depois disso? Depois que esse tsunami, depois que toda essa onda passar, como é que vai estar? E aí tem a diferença das pessoas que são visionárias, as pessoas que adquirem as competências de fato, ainda que eles adquiram as competências ao longo da jornada, tá? E isso é sábio também. Alguns já começam a perceber o seguinte, essas são competências essenciais, antes de abrir o meu negócio eu vou investir nela. Perfeito, lindo. Amigo, o sucesso do mundo vai ser seu.
vai ser seu. Mas tem uma outra pessoa que também é muito bem sucedida, é essa que avança e vai aprendendo, de fato, investindo e adquirindo competências ao longo da jornada. E esses a gente chama de visionários, são os que vão crescendo. Esse aqui, ó, que está estagnado, a gente chama de zona de perigo. Olha, esse cara aqui sempre teve zona de perigo, tá? Como é certo dele falir, a gente chama até de zona de falência. Mas esse aqui está em zona de perigo, porque qualquer mudança de cenário, ele tende a cair e cair feio, ok? E aí a gente vem o outro, zona de falência, a gente vem o outro que é a zona de crescimento. São os visionários, as pessoas que estão crescendo de verdade. E aí estão os grupos de empresas para você identificar qual é o seu grupo nesse momento. Já começa a analisar cenário daí, em cima dessa teoria, tá? Então, o que diferencia essas empresas? O que diferencia as empresas que estão quebrando ou estagnadas para as que estão em crescimento é a estruturação para o crescimento. Percebe? Aquela empresa que estagnou é porque ela estagnou no mercado. Se ela não está crescendo, está faltando estruturação para o crescimento. Novamente falando, você construiu um prédio, mas não prestou atenção em fazer um alicerce reforçado o suficiente para poder, pilares reforçados o suficiente para poder crescer isso cada vez mais. Então vamos lá. Principais recursos das empresas estruturadas. Competências, chá. É o primeiro. Pessoas. Ah, Evandro, mas pessoas não é o negócio mais importante. Busanfa, acorda, amadureça. Se você não amadureceu ainda, agora é o momento, tudo bem? Então, pessoas são importantes em tudo. No mundo, pessoas são importantes. Em negócio, pessoas competentes são importantes. Se as pessoas não têm competências, elas não são competentes, elas não são importantes para o negócio, ok? Então, competência primeiro. Pessoas, sim, se forem competentes. Quer dizer, Evandro, que pessoas não têm importância? Eu estou falando do mundo, eu estou falando do negócio, da sua empresa. Se você não amadurecer, você vai estar com aquele funcionário que não gera resultado, com dó dele não vai demitir por isso, e a tendência é que você caia junto com ele. Então amadureça. Estou dizendo para que você demita as pessoas? Pelo amor de Deus, não é isso. É para que você treine. Mas esse cara, ele precisa de querer. Se você investir todo o treinamento do mundo nele, e ele realmente não quiser, não adianta que não vai sair do lugar. Então pessoas sim, mas pessoas que adquiram as competências. E aí processos, porque pessoas competentes com processos, meu amigo, isso é uma bomba de resultado. Com processos definidos de como seguir, eu quero que você entenda agora os processos que você vai seguir em seu negócio, tá? E aí vem o financeiro como quarto ponto. Ah, Evandro, mas o financeiro não é o mais importante? Acabei de falar para você. Entenda o seguinte. Se eu der R$1 milhão a um grupo de empresários que estão começando o seu negócio sem competências, é possível que daqui a um ano esse R$1 milhão já tenha sumido do mapa. Agora, se eu pegar pessoas competentes e colocar junto, trabalhando com um objetivo certo, acredite que provavelmente sem dinheiro, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, elas vão ter esse R$1 milhão, elas vão produzir. Então, financeiro é importante sim. Inclusive, se você não fez caixa, eu acredito que a crença mais forte que ficou nos donos de negócio agora, nessa crise, é a importância do caixa. Então, se você não fez caixa, você está sofrendo agora. Mas o caixa é um resultado de quê? De competências, de processos bem definidos. Isso gera o financeiro, que vai gerar o lucro. Esse lucro vai gerar o caixa. Tudo bem? O caixa é a riqueza do seu negócio também, juntamente com competências, com pessoas, com processos e também com o mercado. Muito importante, estou dizendo aqui que é menos importante do que os outros, mas é muito importante. Por que menos importante, Evandro, o mercado? Porque mercado, ainda que ele não tenha, se há aquela carência na pessoa, a gente cria o mercado. Percebe? Mercado a gente até cria. Mas vamos lá, nós os classificamos nessa exata ordem de importância. E quais são as competências? Toda empresa, sem exceção, que cresce ano a ano, de forma estruturada, à prova de crise, tem em comum 3 tipos de competências. 3 grupos de competências, também posso chamar assim, que chamamos de GOM. Gestão, operação e marketing. Olha, gestão, macro decisões, com foco no direcionamento do negócio, foco no resultado, ok?
construir e gerir processos. Isso é papel do gestor. É papel do gestor liderar pessoas para que essas pessoas construam e faça com que esses processos também avancem. Percebe? Então, o gestor se divide em duas partes. Aqui tem gente que fala assim, gerir pessoas. Meu amigo, esqueça, não se gere pessoas. A maioria das pessoas não está gerindo nem elas mesmas. A gente lidera pessoas, tá? Elas precisam de querer. A gente influencia essas pessoas. Você vai entender zona de influência daqui a pouco, para que essas pessoas avancem. Operação é a rotina do negócio. Evandro, mas as finanças não são importantes? São fundamental e importante. É uma parte da gestão que você vai para o operacional, porque é operacional do negócio. O gestor vai gerir essa pessoa, que possivelmente ela é uma gestora financeira, dependendo do seu negócio, liderada por você, e ela vai gerir o quê? Esses recursos financeiros. Então sim, mas faz parte do operacional. Tudo bem? Desenvolvimento e entrega de produtos e serviços, manutenções administrativas. Daqui, gestão financeira faz parte da manutenção administrativa. E marketing, tá? É tudo que envolve a apresentação do negócio, desde o planejamento. Comunicação interna, a gente precisa entender que existe um marketing interno e isso ajuda a gente na nossa liderança, e existe um marketing, a comunicação externa, tá? Que é o marketing externo, tá bom? Marketing, quando a gente fala em marketing, tem uma coisa que eu aprendi com o Conrado Adolfo. Fiz alguns treinamentos, é uma das principais referências em marketing para mim no país, tá? Fiz alguns treinamentos com ele e uma das crenças muito forte, dos lemas muito forte dele que eu trouxe para mim, eu tinha um lema já muito forte, no mínimo 50% da atenção de qualquer negócio, aprendi isso com a vida, lidando com vários negócios, tem que estar voltada ao comercial. Se não tiver, essa empresa está fadada ao fracasso, tá? Conrado Adolfo, ele tem um lema muito interessante. Toda empresa é uma empresa de vendas. E talvez você aí tenha medo de vender. Talvez você não esteja vendendo agora na crise por medo. Acredite, você precisa de vender. E eu vou lhe explicar que, inclusive, vender é humano. É necessário. Isso é humano, tá? Então, ele tem um lema muito forte que é o quê? Ele diz o seguinte, toda empresa é uma empresa de venda. O produto ou a área que você atua é só a forma que você usa para vender. Mas toda empresa por essência, é uma empresa de venda. Eu peguei esse lema para mim, faz muito sentido. Eu quero que você pegue para você. Apenas para você saber como implementamos todos os processos, transferindo as competências para os donos de negócios. Veja, nós estamos no jogo de transferências de competência. Nós não estamos no jogo de lhe dar teoria rasa, a gente não está no jogo de lhe dar só habilidade, a gente está no jogo completo, conhecimento mais habilidade, mais atitude. A gente trabalha desde o emocional e você vai entender. Então a gente tem aqui a gestão de alto impacto, como eu disse, nosso principal programa. Temos vários outros programas, esse aqui é o que engloba a empresa em 360 graus. A gente começa trabalhando na autoliderança, o líder com ele mesmo, tá? Competências dele, da pessoa, competências estratégicas, dele, da pessoa, competências táticas, dele, da pessoa, competências emocionais, tá? Aqui tá 80% praticamente dos resultados, embora a maioria das pessoas estejam buscando uma estratégia. Muita gente não vai botar esse plano aqui em ação, simplesmente porque vou dar uma estratégia, vou dar a tática e vou tentar dar o passo a passo, mas eu sei que eles não têm competências emocionais suficientes para começar algo e dar sequência, tá? Quando eu trabalho com essas empresas, eu preciso trabalhar esse dono do negócio, esse gestor, nesses 3 aspectos, para que ele se torne um alto líder, que ele consiga se liderar melhor, consequentemente, ele vai liderar muito melhor o seu time. A outra camada é a camada da visão sistêmica, onde a gente mapeia a empresa em 360 graus, mapeia a empresa em 360 graus, quer dizer, mapeia qual vai ser o tipo de pessoa que a gente vai trabalhar, tipo de pessoa que a gente vai atender, qual é o mercado que a gente vai atuar, quais são os nossos diferenciais competitivos, quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos, como a gente fortalece esses pontos fracos. A gente entra aqui de fato com um grande diferencial competitivo e forte no mercado. É aqui que a gente entra de fato para ganhar. A gente entra no jogo para ganhar, tudo bem? E a gente tem aqui time. Time envolve equipe, envolve fornecedores, envolve nossos clientes fazem parte do nosso time. Se você tiver essa mentalidade, se você tiver esse lema, que os clientes fazem parte do time, todos vão jogar junto, ok? E a sociedade envolta, ela também tem que ganhar junto com o seu negócio. Então, o que acontece? A gente, quando tem autoliderança, fica fácil de liderar. As pessoas
Pessoas que têm problemas em liderança, Evandro, meu problema é de venda. Quando a gente vai olhar, às vezes é problema de liderança, não é tão de venda em si. Mas se é de venda, a gente trabalha as competências de venda. Na visão sistêmica, a gente monta o processo de venda, a gente testa, retesta e retesta isso. Fica lindo, lindo, porque toda empresa é uma empresa, por definição, de vendas, ok? Então a gente pega esse time, esse cara tá com problema de venda, tá com problema de liderança, e ele começa a acusar que o problema é o time. Toca o time e o problema é o time, ninguém presta, ninguém funciona. Chega um momento dele apanhar tanto, coitado, dele apanhar tanto, que ele cai na real e ele entende que o problema não é o time. Aí ele começa a pensar que o problema é a empresa, e ele começa a desenvolver competências da empresa e pensar na empresa, e a verdade é que a liderança continua não funcionando, porque o problema é ele com ele mesmo, precisa ser trabalhado, essa autoliderança, e é por isso que a gente trabalha isso como um todo, tá? Esse time é o que faz a coisa toda acontecer. Sobre o quê? Sobre a sua liderança. É daqui que você tem mais lucros, gera autonomia de verdade e tem cada vez mais liberdades. É por isso que esse é o nosso slogan: mais lucros, autonomia e liberdade. E de fato, de forma concreta, a gente leva isso para você através da gestão de alto impacto. E a gente tem os riscos calculados. Veja, quando você entende essa camada de risco calculado, passa por uma crise dessa, você supera ela. Não quer dizer que você não vá sofrer o embalo porque o mercado mudou, mas só que você vai sofrer esse impacto menor. Por quê? Porque você está bem estruturado. Você consegue calcular e mapear os riscos. Você consegue se prever para quando há riscos não calculados, você ainda conseguir se manter estável. E fundamentalmente, é importante você entender o seguinte, que toda empresa precisa inovar ou está fadada ao fracasso. Mas é qualquer tipo de inovação? Não. É em risco calculado que a gente monta toda a estratégia de inovação para que a gente inove. E quando a gente erre, a gente ganhe mesmo errando na nossa inovação e ganhando muito, por sinal, tá? E aí vem a meritocracia, que faz parte de um valor muito importante que a gente que é o que define que a empresa ela de fato é ecológica. Empresa ecológica é aquela empresa sustentável de verdade, que a gente fala de ganha, 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 ganha. 4 ganhas, Evandro? 4 ganhas. Por quê? Porque time aqui é composto por quê? 4 grupos, tá? Esses grupos é o grupo de clientes, é o grupo de equipe, botei separado, né? É o grupo de equipe, é a sociedade envolta e são os fornecedores. Amigo, em toda negociação que você fizer, todos esses têm que ganhar. Todos esses têm que ganhar. Ou acredite, seu negócio ele não é sustentável e a tendência é feia, porque ele não vai estar, de fato, estruturado, tá bom? E aí, quando você não tem isso, fica aí, ó, crise, aquela gritaria, aquele medo absurdo. Ó, crise é o que acontece quando não temos as competências. Olha, crise é o que acontece quando não temos as competências certas para resolver a demanda urgente que se apresenta. E eu vou lhe mostrar agora, daqui a pouquinho, a demanda urgente que chegou e que você precisa atuar nela, tá? Então, crise é quando a gente não tem essas competências. Então, esqueça a crise, meu irmão. Crise da economia, crise do governo, crise do meu mercado, falta de mão de obra, etc, etc. Esqueça, meu amigo, tudo isso aí, ó, e crie. Como é que você faz? Você precisa de ter competência. Ah, Evandro, mas criação não é insight, não é quem tem? Não, meu irmão, quem cria é quem tem competências de criação. Gestores, toda pessoa que tem competências com ela mesma, estratégicas, táticas e emocionais, estratégicas, táticas e emocionais, lembra, o líder, quando a gente trabalha a autoliderança, ele desenvolve isso, ele vira um criador deliberado. O que é um criador deliberado? Aquela pessoa que ela olha a situação, ela consegue enxergar por outros ângulos e falar, ó, em cima disso aqui, a gente vai atuar assim. Ele é um criador deliberado. Quando ele não tem isso, ele está preso aqui no operacional ou faltando alguma dessas coisas, ele no máximo vai ser um criador por padrão. O que é um criador por padrão? Nossa, vamos ver o que nosso concorrente está fazendo dar certo, vamos copiar, vamos ver o que a gente está fazendo certo e vamos copiar. E aí é o desespero, bobo, você está entendendo aí agora como é que funciona tudo isso, tá? Então olhe isso aqui com muita atenção. Pesquisa realizada pela Profit Index, tá? E divulgada pela Forbes. Olha só. Os 46% mais ricos não cursaram faculdade. Ah, Evandro, então a faculdade não é o divisor de água? Pelo contrário, para donos de negócio, na maioria das vezes a faculdade atrapalha. Atrapalha por quê? Porque esse cara passa 5, 6, 7 anos quando está fazendo lá pós e não sei o quê, se estudando algo que ele não vai aplicar na vida real. Então atrapalha, ok? Quando não é isso? Não, mas eu fiz a faculdade logo novo, com 22 anos, 23 anos já estava formado e tal, isso é ruim? Às vezes atrapalha simplesmente porque moda e fecha a sua visão a coisas que de fato não se aplicam, tá? Então tá aqui, ó. Quase a metade das pessoas mais bem-sucedidas do mundo,
Quase a metade dessas pessoas não cursaram faculdade, tá? E aí vem, ó, a segunda outra maior fatia, 19% cursaram engenharia elétrica, engenharia química, qualquer tipo de engenharia, quer dizer, não tem nada a ver com o negócio. Então, só que a gente já tem mais da metade de pessoas bem-sucedidas. Essas pessoas em comum, elas têm que, todas elas são empresárias, todas elas são donas de negócios de alguma forma. E veja, mais da metade delas não estudaram, não cursaram nada relacionado em faculdade relacionada a negócio. E aí vem, ó, 13% apenas cursaram algo relacionado a negócio e os demais estudaram as demais áreas. Percebe como é que funciona toda essa coisa? Então é importante, apenas 13% cursaram algo relacionado a negócio. É importante você entender que gestão a gente aprende na prática, a gente aprende com quem entende, com quem vive gestão, ok? Isso é gestão. Gestão de negócio é pele, amigo, é prática. Então a teoria, ó, conhecimento equivale a até 20% dos seus resultados, se o conhecimento certo. Na maioria das vezes da faculdade você está estudando coisas que não são conhecimento certo, que vale formar no máximo um operacional para ser funcionário de uma empresa. Mas eu me tornei um executivo. Pois é, um funcionário de uma empresa. Quando você tiver uma empresa, você vai ver que a tomada de decisão, que é o que faz toda a diferença, muda completamente, amigo. Evandro, eu tenho que contratar 2 gerentes. Estou com 2 gerentes aqui. Eu tenho um que fez graduação, fez MBA, fez não sei o que tal. E eu tenho um aqui, cara, que ele teve uma empresa, cresceu, chegou um momento que a empresa dele faliu e tal. Acredite, eu prefiro esse cara que a empresa dele faliu. Ele sente na dor, ele sabe o que é tomar decisão. E principalmente, amigo, ó, ele sabe o que é tomar decisões ruins, decisões erradas. Esse cara, ele sabe quanto custa uma zorra de uma caneta que está lá jogada no canto da sua empresa. Entende? Esse cara tem uma visão totalmente diferente. Contrate esse cara, ele é muito melhor. Estou dizendo que o outro é ruim, não. Estou dizendo que ele é muito melhor. Percebe? Então por quê? Porque gestão, porque negócio, amigo, é vivência ali, ó, tete a tete. É tomada de decisão. A grande diferença do negócio que cresce ou não cresce é a decisão. E quem é que toma as melhores decisões? Quem tem, de fato, as competências certas. Tudo bem? Então vamos lá. É importante observar que precisamos olhar por outros ângulos. E aí vou dar aqui um exemplo. Crise no país. Ok, vamos lá. Em 2015, ó, de 2016 essa matéria. Em 2015, de cada 10 empresas, 6 fecham antes mesmo de completar 5 anos. Tá aí, 6, ó, aponta o IBGE. E a gente precisa se perguntar nesse momento, olhando por outro ângulo, o seguinte, tá bom, mas e por que só 6? Por que as outras 4 não fecharam? Amigo, se a gente se fizer essas perguntas, a gente vai estar entre as 4. A gente vai, de fato, crescer o nosso negócio e fazer as coisas acontecerem. Fora isso, você vai estar se iludindo e é provável que você esteja aqui entre os 6. Se a gente levar para 10 anos, isso aqui provavelmente vai para 8 ou para 9, tá? 8 ou 9 empresas não vivem até os 10 anos. Então, vamos lá. Exame. Mesmo em crise, novamente, 2016, quer dizer, em 2015, mesmo em crise, Brasil ganha 10 mil novos milionários em um ano. Que poxa é essa? Quer dizer, o Brasil está na maior crise, a maior crise do país foi a crise de 2015, provavelmente essa, agora é uma crise ainda mais forte, mas outras crises vão vir. Basicamente, a maior crise, e quer dizer, e o Brasil ganhou 10 mil novos milionários. Amigo, entenda, o dinheiro ele continua no mercado independentemente de qual seja a crise. Ele para um pouco de circular, tá? E quando ele está circulando mais em direção às pessoas que têm mais competências. É por isso que surgem logo novos milionários. Percebe a importância da estruturação? Crise é grande oportunidade para quem é competente. Crise é uma coisa que todas as pessoas deveriam ser apaixonadas, porque crise é uma grande oportunidade de crescimento. E você está vendo isso aí agora, tá? Quantas pessoas vão aproveitar esta crise agora, essa atual, e olhar para ela de forma a encontrar as oportunidades que ela oferece? Quantas? Você é uma delas? Você é uma delas? Trabalhe o seu emocional, olhe por outros ângulos, tudo bem? Mas vamos lá, a concorrência, é outra coisa que me falam muito. Evandro, mas eu estou com concorrência muitas vezes desleais.
Quando chega nesse momento de crise, a pessoa fica mais surtada ainda com isso. Concorrência desleal, estão fazendo de qualquer jeito, baixaram o preço de qualquer jeito. Amigo, se você tem as competências certas, você não está preocupado com isso. E aí um dos exemplos aqui no meusucesso.com, que tem lá em um artigo deles que eu trouxe, ó, de 2017, é o seguinte: seu Vilmar, não vou contar a história dele, porque senão vai demorar muito, mas seu Vilmar da Aços Cearense, ele começou como um vendedor, passou a ser representante comercial da Gerdau, avançou como supervisor de venda da Gerdau, montou o negócio dele, começou a crescer no negócio dele, comprando da Gerdau. Chegou um momento que a Gerdau falou: esse cara está crescendo demais, cortou ele, parou a não funcionar. Você quer uma crise maior do que esse? O seu único e principal fornecedor para de lhe fornecer? O que esse cara fez? Ele falou: tudo bem, então agora eu vou começar a produzir, eu vou começar a concorrer com a Gerdau. E acredite, ele hoje é um dos maiores Norte e Nordeste na produção. Esse é seu Vilmar. Não baixou a cabeça para a crise. Pelo contrário, o que é que ele fez? Ele criou e avança, brigando hoje quase que de igual para igual com a Gerdau. Hoje, de fato, ele briga. E ele fala que tá aqui, esse é o meu mercado, ganhei, garanti a minha fatia, tá? Nubank, seus rivais. Nubank, cara, começou lá com 3 jovens, basicamente. 3 jovens começaram lá com quase nada a resolveram que ia montar um banco, começaram com um diferencial competitivo, competência, veja, mapeou esse seu diferencial competitivo, começou com esse diferencial competitivo, crescendo, passado esse tempo, hoje tá aí, ó. Imagine, concorrência muitas vezes desleal. Qual concorrência mais desleal do que um grande banco? Como é que você vai brigar com um grande banco? Pelo amor de Deus, esse cara brigou com vários. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, esse cara brigou com vários. E tá aí, ó, alguns anos depois, pouco tempo depois, tá aí. Sua empresa foi elevada e passa ao patamar de 10 bilhões de dólares. A empresa do cara vale 10 bilhões de dólares. Quer dizer o quê? Esse cara está avaliado hoje enquanto pelo menos 50 bilhões de reais. Quer dizer o quê? Tá aí. Entende? Competência, amigo, competência. As pessoas certas trabalhando, se desenvolvendo. Então a gente precisa de quê? Ser otimistas, realistas. Qual é a diferença, Evandro? Primeiro que toda grande biografia, todo grande líder, ele vai dizer o seguinte, que nunca conheceu um pessimista bem-sucedido. Então esqueça esse pessimismo. Mas também a gente vai ser otimista de qualquer jeito, aquele bobo que sai gritando que é a maravilha, que está aí, ignorar que existe uma crise. Esse é um bobo, tá? A gente precisa entender que há uma crise, ser otimista que ela vai passar e que a gente pode passar por ela melhor. Não estou dizendo que vai, mas pode, se a gente tomar as decisões e as atitudes certas, tá? Então a gente precisa ser realista, reconhecer que é uma crise, olhar para o cenário e tomar decisões em cima disso, tá? A crise existe e precisamos, inclusive, entender seus desdobramentos. Por isso, acredito que são 4 crises agora, em abril de 2020. Meu amigo, qualquer outra crise que você estiver vendo depois dessa agora, provavelmente vai ser uma marolinha referente a essa, tá? Porque agora nós estamos enfrentando 4 grandes crises e você vai entender. É por isso que isso aqui vai se aplicar a qualquer crise daí para frente. É por isso que essa aula aqui eu não vou deixar aberta tão logo. Vai estar aberta agora para ajudar o maior número de pessoas, mas depois eu travo ela de novo. Então, o objetivo agora é te ajudar. Papel e caneta, pegue, aplique, faça cálculo, faça o que você tiver de fazer. Tire dúvida comigo, estou às ordens, tá? Tire dúvida com a gente, mas faça acontecer. E a primeira crise é a crise viral. A gente fala do coronavírus, a gente chama ela agora de coronavírus. Só que a segunda crise é a crise econômica financeira. Lá no começo dessa aula aqui eu te expliquei, né, essa econômica financeira, essa viral, como é que fica o ano. Só que a gente tem uma crise aqui que eu quero que você tenha muita atenção, que é a crise mental e emocional. Amigo, olha aqui para mim. Se a sua crise é internamente, se a sua crise está aqui dentro, se a sua crise é aqui, acredite, pode vir a melhor solução do mundo, você vai definhar. Então é aqui que você tem que cuidar primeiro. Aqui não pode haver crise. Quando não há crise aqui, há estrutura, competências estratégicas, táticas, emocionais, principalmente emocionais. Quando aqui está firme, meu amigo, você avança apesar da crise. Tudo bem? Então você tem que ter muito cuidado. Volta para aqui para o slide. Você tem que ter muito cuidado com essa crise mental e emocional. E aí, Deus ajude que não, mas a tendência é que se demorarmos um pouco mais, vai começar a surgir uma crise muito dolorosa, que é a crise da cadeia de abastecimentos. Caminhões, carretas vão começar a parar de distribuir o alimento, vão começar a parar de transportar. Outra coisa, as indústrias não estão produzindo, vai começar a faltar alimento de fato nas gôndolas dos supermercados, talvez medicamentos nas farmácias, e aí a coisa vai ficar realmente muito feia. Então é possível que a gente também entre nessa quarta crise. Eu preciso de analisar o cenário
cenário, estou analisando e lidando para que você se prepare de fato e tome as decisões mais acertadas, tá bom? Esta crise vai passar, este aulão, assim como nós estaremos aqui. Espero que todos nós estejamos aqui, tá? Então, na crise que estiver, pois muitas haverão, é certo, apenas mude o nome e mude o nome, coloque o nome da crise que tiver, crise XPTO, crise da Conchinchina, crise que tiver, tá? Só vai mudar o nome, mas use essa mesma aula como referência para aplicar e avançar, porque eu vou te dar aqui o que de fato funciona, certo? Então, atenção, a crise mental, preste muita atenção a ela, já chamei sua atenção aqui, tá? Pois é a única que está totalmente sobre o seu controle e eu vou te explicar isso agora, porque que ela está totalmente ao seu controle, porque ela é a única que está totalmente ao seu controle. Então vem aqui, ó, foco no controle, foco de controle, a gente foca no que a gente controla, tá? E influência, porque influência você vai entender agora como é importante. A gente tem uma analogia que é usada no mercado que a gente chama de ovo no prato. E aí você vai entender. A gema aqui, esse miolinho menor aqui, ó, é o controle. São suas decisões. Eu consigo controlar as minhas decisões. Você consegue controlar suas decisões. Se você não está controlando, falta de estrutura emocional, tá? Não vá pelo que estão dizendo, vá pelo que você analisou e controle as suas decisões, porque isso é o que vai fazer você sobreviver durante a crise e provavelmente sair até mais forte após ela, tá? E aí vem a outra parte aqui, que é a camada da influência. Então aqui eu tenho um controle, aqui eu não tenho controle algum. Tenho nenhum. Só que eu posso influenciar. Quer dizer o quê? Eu posso influenciar a minha equipe para, mesmo que esteja trabalhando no home office, mesmo que esteja trabalhando menos, mesmo que esteja com toda dificuldade, eu posso influenciar para que continue produzindo? Posso, através da minha liderança. É através da minha liderança, lembra time que a gente mostrou em gestão de alto impacto? É através da minha liderança. Deixa eu apagar para não ficar tão feio, né? É através da minha liderança que também eu influencio os meus clientes. Clientes fazem parte do meu time. Então eu preciso de vender para eles. Preciso, porque eles precisam da minha solução. Veja, eu trabalho com estruturação. Eu estou te ensinando a estruturar o seu negócio para você passar dessa e sair muito melhor. Estou ajudando você a ganhar dinheiro de fato. Mas mais do que isso, viver muito melhor. Então eu preciso sim te vender, porque se eu te vender, eu vou te vender a solução do grande problema que você está passando. Se não te vender isso, meu amigo, você não vai passar por esse grande problema, vai morrer, vai nadar e morrer no seio, entende? Então talvez você vende medicamentos, talvez você vende farmácia, talvez você seja um consultor, um colega meu precisa vender, talvez você seja um coach, muitas pessoas vão precisar de coach porque acelera resultados, talvez você seja um mentor, assim como eu, mentor de negócio, então acredite, você precisa vender. Ah, Evandro, mas eu sou um advogado, meu amigo. Cada vez que tem crise, mais advogados, psicólogos, terapeutas, mais essas pessoas, médicos, mais essas pessoas entram no jogo, mais essas pessoas precisam estar firmes e vender, porque mais pessoas vão precisar desse serviço. O funcionário foi demitido injustamente porque aquele empresário cabeçudo não tinha as competências certas e demitiu esse cara vai botar ele na justiça. Tá? Cadê? Equipe. Esse cara vai botar ele na justiça. Como esse cara vai botar ele na justiça, ele vai precisar de um advogado. Ou esse cara não pôde demitir, mas está precisando de orientação, se demite ou não. Ou seja uma questão jurídica. Ou eu estou precisando saber se eu tomo esse empréstimo ou não, qual o contrato desse empréstimo ou não. E assim por diante. Contadores, vocês precisam vender. Mais do que nunca, as empresas precisam de aprender a calcular com vocês. Aprender a tomar decisões mais importantes com vocês. Então ajudem essas pessoas, tá? Então cliente, então influência, eu influencio todos, influencio inclusive o meu fornecedor, eu influencio todo. Aqui está a sua liderança. Se você não é um líder, novamente, você não é um gestor, você não deveria estar no mercado. Se você está no mercado e não tem essas competências, acelere, amigo. Acelere, porque o Doberman, o leão está vindo aí atrás e ele vai te pegar. Então acelere, tudo bem? E a gente tem aqui a outra camada, que é a preocupação. Por que preocupação? Porque a gente se preocupa com ela. Como? Analisando ela. A gente não se prende a ela porque nada a gente pode fazer, mas a gente analisa ela. Para quê? Para tomar as nossas decisões aqui, ó, onde a gente controla, cadê? Onde a gente controla para quê? Para ajudar, influenciar positivamente essas pessoas. Neste caso, nesse exato momento aqui, ó, o que estou fazendo é usando do meu controle, uma decisão minha, eu decidi, tá? Para influenciar vocês que são membros do meu time. Algumas das pessoas que vão ver essa aula faz parte da minha equipe, outras são fornecedores, outras são a sociedade que de uma forma nunca vai comprar de mim, tá tudo bem, eu quero te ajudar também, meu amigo, eu quero que você cresça, tá? E os meus clientes, eu tenho que ajudar também. Então essas pessoas, eu estou influenciando positivamente essas pessoas, para que elas analisem um pouco melhor o cenário, tomem decisões bem assertivas de forma prática
e gera os resultados que elas precisem agora, tá? Por um outro ângulo aqui, só para que você entenda um pouco melhor, aquela questão do ovo no prato, aqui a gente tem proporcionalmente, na verdade isso aqui seria minúsculo, isso aqui seria muito mais amplo, tá? Mas é só para você entender. Então a gente tem aqui, ó, o controle das nossas decisões, o nosso grau de influência está todo aqui. Se eu não posso controlar, amigo, esqueça, passe para o próximo, tá? E a gente tem aqui, ó, a influência, que a gente influencia, esse quadro, e a gente tem esse aqui que a gente não controla, tá? A gente apenas estuda esse cenário para tomar nossa decisão. Então, seja inteiro consigo mesmo. Seja o que você pode fazer, entenda os seus valores, ajude as pessoas com que você acredita de fato, tudo bem? Se não está em seu controle, passe para o próximo passo. Se não, aqui não está no seu controle. Mas aquela pessoa ali, eu orientei ela para fazer isso. Beleza, cara, você influenciou. Ela fez? Não é problema seu, cara, é problema dela, tá? Então não está sobre o seu controle. Entenda isso, amadureça e vamos para cima. Internamente, isso é o que define um grande ou pequeno negócio. Vou te mostrar como aplicar isso já, tá? Vamos acelerar. Internamente isso. Na gestão de alto impacto a gente trabalha tudo isso. É daqui que a gente tira os diferenciais competitivos, é daqui que a gente se aprofunda muito com diversas ferramentas que a gente tem que usar em conjunto, tá? Mapeando o mercado, mapeando tudo isso. Aqui eu só quero te mostrar o seguinte, que primeiro você tem que analisar o público-alvo. Esse é o momento de você se aproximar cada vez mais do seu público-alvo para entender como eles estão agora e principalmente como é que eles vão estar depois. Acredite, se você não entender, você vai ter mais dificuldade ainda com vendas depois, com liderança depois. Por quê? Porque as necessidades continuarão sendo as mesmas. Só que os motivos pelos quais essas pessoas vão comprar é outro. E você precisa de entender qual vai ser esse paradigma, qual vai ser esse conjunto de motivos para que você consiga influenciar eles um pouco melhor, tá? E aí você se posiciona sobre isso, posicionamento de mercado, entende qual é o canal de comunicação que você vai usar para poder trabalhar a influência com essas pessoas, qual é o tipo de oferta que você vai fazer a elas, tá? A oferta não tem nada a ver com promoção, quer dizer, tem a ver com promoção, mas não é exatamente baixar preço. Promoção e oferta quer dizer o seguinte, promover algo, oferecer algo, tudo bem? E aí você trabalha também mapeando qual o tipo de escala e qual é a recorrência que você vai usar, tá? Não vou me aprofundar nisso, é só para você ter essa noção. Se você puder entender isso agora, mapear o que você tem para que você não perca do que você já está aqui, acredite, depois da crise tudo isso aqui vai continuar valendo. Só os motivos que mudaram. Então você entendeu aqui, ajustou, mas tudo isso aqui continua sendo a essência do seu negócio. Sem isso aqui, amigo, não há estrutura. Então eu estou te ajudando a estruturar de forma simples, ainda aqui na crise, tá? Então, mesmo em gestão de crise, sem perder tempo, vale a pena observar isso aqui, sem perder tempo. Se você não tem nada disso, meu amigo, então nesse momento, talvez é o momento de você concentrar só no seu público-alvo e ver como é que você vai fazer para sobreviver. Eu sei que deve estar realmente extremamente difícil para você. Até digo, é o trilho da linha que deve seguir. Então, ter isso aqui é o trilho da linha que deve seguir. Mas eu não tenho ainda, Evandro, é o momento? Então, não é o momento, amigo, de você montar, provavelmente. Mas eu não tenho, mas eu vou conseguir sobreviver nessa crise por causa disso. Então, meu amigo, corra e monte essa estrutura, porque você vai sair dela muito melhor. Mas vamos lá avançar, tem muita coisa, eu quero ir para a aula prática ainda. Ó, se o mental, lembra, crise mental, emocional, estiver abalado, tudo vai estar abalado. Porque, ó, pensamentos geram os sentimentos. A forma como eu penso é que gera o que eu estou sentindo, ansiedade, desespero, medo, angústia. Então, é o pensamento, porque eu estou pensando, essa crise vai me matar, essa crise, então são as histórias que eu estou me contando. É a televisão que eu estou assistindo lá, aquela porcaria. Meu irmão, pelo amor de Deus, escolha lá alguma fonte de informação, duas, na verdade, e as duas de preferência que se contradizam. Seja inteligente, seja maduro e saia desse viés cognitivo seu que pode estar lhe atrapalhando. Então, escute duas informações chocantes, uma que debata entre as duas e dali você toma a melhor decisão, formando a sua própria opinião, tá? Então vamos, pensamentos, os meus pensamentos estão gerando os meus sentimentos. Angustiado, com medo ou não, é o que vai gerar o meu comportamento. Se eu estou angustiado, com medo, eu vou ter bons comportamentos? Provavelmente não. Mas se é o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações que vai gerar os meus resultados, então, amigo, eu vou ter resultados bem ruins. Mas se o meu pensamento é positivo, que eu vou sair dessa melhor, que eu vou pegar, eu vou me estruturar, eu vou fazer o que foi importante para que isso tudo passe, se eu for fazer o que é importante, então meu sentimento é um sentimento positivo. Força, garra, vai se tornar realidade. Eu vou superar essa. Então, o seu comportamento vai ser um comportamento muito bom, positivo, de avanço. Seus resultados tendem a ser melhores. Isso aqui, os resultados que você tem, vai fazer o quê?
reforçar o seu pensamento. Poxa, de fato eu fiz, aconteceu e deu certo. Então o pensamento agora é mais positivo ainda e aí tal. E é isso que difere justamente, ó, quem está aqui, ó, é isso que difere justamente, não peguei água, caramba. É isso que difere justamente quem está aqui, ó, no ciclo virtuoso para o ciclo vicioso. Entende? Ciclo virtuoso sempre é um padrão, sempre é um ciclo. Nós vivemos em ciclos, amigo. Então sempre é um ciclo. Se é de crescimento ou não, depende dos seus pensamentos. Mas vamos entender um pouco mais isso, Evandro. Olha, o que é que define o meu pensamento? É a minha mentalidade. Essa mentalidade, ela o quê? Pode lhe dizer que é pensar positivo, esqueça isso. Busanfa de automotivacional, meu irmão, é competência. Pensar positivo, zorra nenhuma. Ah, pensar positivo é bom, às vezes pensar positivo lhe mata. O otimista bobaião. É aquele cara não que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, dá certo porra nenhuma, meu irmão. Então vai lá, ó, entra aqui comigo. Então, ó, mentalidade, competências, tá? Então quando eu tenho as competências para fazer acontecer, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo, as coisas dão certo. Quando você tem essa mentalidade, reforça o seu pensamento, que reforça o sentimento, percebe? Então vivemos em ciclos e os mesmos não tendem a mudar facilmente, tá? Por isso, podemos dizer que somos criaturas de padrão. Então, nós estamos em padrão de crescimento, estamos em padrão de estagnação ou estamos em padrão de caimento? Zona de perigo, ou zona de perigo, zona de crescimento, ou estamos aqui, ó, na zona da morte, na zona da falência? Entende? Então é importante que você tenha claro isso. E aqui tem os inimigos dos sonhos, inimigos dos seus objetivos, inimigos dos seus resultados. Também são maiores inimigos aqui na crise, porque são inimigos dos resultados. Então, tenha muita atenção em si mesmo, porque esses inimigos são seus. Resistência, com meu amigo Magno, tá? Eu já tinha lido isso também, mas nunca tinha me tocado tão profundo quando ele falou. Meu amigo Magno, que é um instrutor hoje de um curso de PNL aprofundada que a gente estuda, tá? E ele chama isso de ralo energético, explica detalhadamente. E você precisa de entender isso, que isso consome sua energia. Se consome a sua energia, se há atrito, quer dizer, você está indo, mas está carregando mochilas com pedras pesadas nas costas que não precisava. E a gente precisa entender. Então aqui é você, tá? E aí você está crescendo porque você tem visão, você desenvolveu as competências, mas ainda está pesado. Amigo, tem 3 grandes pesos que você pode estar carregando. Um dos 3 ou os 3, na verdade. E a gente precisa entender quais são eles. Está aqui, ó. Vamos. Olha que a resistência é o ego, o apego e a falta de perdão, amigo. Esses são os seus maiores inimigos em todos os momentos da sua vida. Você já viu falar em autossabotadores? É a gente sabotando a gente mesmo. Ah, Evandro, eu fui atravessar uma pista ali e tal e quebraram a ponte, então sabotaram a ponte, correto. Mas acredite, esse não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é você sabotando você mesmo. Por causa do ego, porque eu vou fazer, porque eu sou melhor do que todo mundo, porque eu sou bom, porque eu vou decidir isso hoje, porque eu achei mais bonito, amanhã eu decido aquilo, porque amanhã aquilo é mais bonito e não tem uma linha, não tem uma sequência, entende? Então você precisa trabalhar o ego. Tá aqui, ó. A mente do ego é o termo coletivo para sabotadores, tá? São os nossos sabotadores internos. Eckhart, que não sei falar o nome dele, Toller, tá? Esse cientista aí é que fala isso. E tem a questão do apego. Todo apego é contraproducente e fomentador de ansiedade. Nesse momento de crise, a coisa que você mais precisa fazer é desapegar das suas verdades. Estudar cenário e entender desapegar das suas verdades. Para quê? Para que novas verdades, para que novo cenário entre e você tome decisões melhores. Então, paradigmas, Evandro, porque o meu viés era esse, que era isso que eu acreditava no político. Meu irmão, o político está cagando e dando para você, seja ele qual for, acredite em você, analise o cenário, aprenda e tome decisões sobre isso, ok? Então se desapegue, solte o que lhe atrapalhar, solte, só tenha consciência do que de fato está lhe atrapalhando, mas solte isso. E a falta de perdão, Evandro, eu errei e aí não estou conseguindo, meu amigo, o maior problema principalmente é a auto-perdão. Você não entende que errar é humano, que eu erro todos os dias, mas também todos os dias eu acerto de alguma forma. Eu aprendo com esses meus erros, isso se torna um acerto, amanhã eu já acerto melhor, depois já acerto melhor. Então, a falta de perdão, principalmente o auto-perdão. Nesse momento, eu tenho uma confusão com meus pais, eu tenho uma confusão com meus irmãos, com meus amigos, com meus sócios, com quem for. Meu irmão, resolva, porque isso está consumindo sua energia e você está tentando crescer de forma muito apertada, tá? Isso aqui é o aviso de autorresponsabilidade. Então, responsabilidade, responder a algo, autorresponsabilidade, sou eu que sou responsável por isso, sou eu que respondo por isso. Então, seja responsável por sua vida. Aquela ideia de protagonismo agora, mais do que nunca é a hora. Mais do que nunca é a hora de você usar do seu protagonismo. Se não estiver ao alcance do seu protagonismo, então não está sobre sua
seu controle, então solta. Pode influenciar? Tenta influenciar. Não pode influenciar, meu irmão? Solta, solta, solta. Tudo bem? E vamos lá. Tinha alguma coisa aqui que eu tinha que botar antes, não? Não. Tá, então vivemos em ciclos e os mesmos não tendem a mudar facilmente. Por isso podemos dizer que somos criaturas de padrão. E tá aí. E aí eu quero dizer aqui, ó, não tenha medo de investir, amigo. Não tenha medo de investir em coaches. Ah, Evandro, mas eu li no mercado, todo mundo tá falando que coach é moda, que coach não ajuda em porra nenhuma, meu irmão. E é por que o presidente da Google tem um coach? Por que Steve Jobs, quando voltou para a Apple, quando ele voltou a ser presidente da Apple, por que ele teve um coach? Por que Ayrton Senna tiveram um coach lá desde novinho? Por que a Bílio Diniz tem coach? Por que as pessoas mais bem-sucedidas têm um coach? Abre a mente. Ah, Evandro, mas então não pode ser qualquer profissional. Perfeito. Agora você chegou ao ponto. Você vai contratar um personal trainer, você vai contratar um professor, você vai contratar qualquer pessoa. Entenda que nesse mercado, o economista, nesse mercado vai ter os caras ruins. A maioria realmente são ruins de serviço. Porque são pessoas que fizeram ali por fazer de qualquer jeito para ganhar um título e estão no mercado. São pessoas ruins de serviço, não seja uma delas, são pessoas ruins de serviço. Mas não quer dizer que exista excelentes economistas, excelentes coaches, excelentes terapeutas. Terapeuta para acalmar o seu coração, para lhe ajudar. Excelentes consultores para lhe ajudar com direção. E principalmente excelentes mentores. Por que mentores? Porque mentores fazem junto com você. Mentores de verdade, ele pega e transfere competências. É o que eu estou fazendo com você, a gente faz junto. Infelizmente aqui eu não vou ter o acompanhamento do depois, tá? Mas eu quero lhe dar aqui no mínimo o que qualquer excelente consultor lhe daria. Qualquer excelente consultor lhe daria, tá? Todo o conhecimento de direcionamento que você precisa. Tudo bem? Então, como nós somos criaturas de padrão, essas pessoas ajudam com que a gente quebre o nosso padrão e que a gente saia, tenha uma ruptura aqui, tenha pensamentos melhores, sentimentos melhores, haja competências melhores, tá? Para resultados melhores, para que a gente avance isso. Tudo bem? Então, esse aí é o processo. E aí, cadê? Vamos à prática, tá? Só para você entender mais esse slide aqui, tá? Vamos à prática, não sei se você viu, passei rápido, né? E aqui a gente vai entrar agora na prática, tá? E aí eu quero que você entenda vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Empresários bem-sucedidos buscam por previsibilidade, jamais estabilidade. Deveria escrever melhor, tá? Jamais estabilidade, tá? Então não é por estabilidade que empresários bem-sucedidos. Estabilidade é o quê? Zona de perigo. Tende a morrer. Veio essa crise, eita, vai do mal a pior. Veio um novo concorrente, vixe, estava no mercado nadando, matando, ganhando dinheiro, fazendo tudo acontecer, minha empresa era líder, veio um concorrente com um pouco mais de competência, me jogou no chão. Então você não busca estabilidade, você busca o quê? Previsibilidade. Previsibilidade é, de acordo com as ações que a gente está tomando, como a gente está fazendo, a gente está crescendo, a gente está estudando as possibilidades de risco que vem para cá, competência, isso, a gente tem uma visão clara de onde a gente quer chegar, então tudo isso aí vai gerar previsibilidade positiva de crescimento, tá? Só que esses empresários temem a vulnerabilidade. É por isso que eles se desenvolvem cada vez mais, porque eles não querem estar tão vulnerável e eles sabem que grande parte dessa vulnerabilidade é do controle deles, outra parte é da influência deles, a outra parte eles não podem. Então, no que é de controle, eles atuam firmemente, no que é de influência, eles também jogam para poder ajudar a influenciar essas pessoas, tá? Mesmo sabendo que todos nós somos vulneráveis, eles tentam diminuir essa vulnerabilidade o tempo todo. E agora você vai entender o que é esse VU, é como a gente classifica os tipos de crise. Então, tem crises em V, que são crises ali em dias, alguns dias de crise, alguns poucos meses de crise, a gente chama de V. Por que V? Cadê o mouse? Por que V? Porque ela vem, despenca, 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 mas aqui ela vai descer, vai ficar pouquinho e já vai subir. Então a gente chama de crise de V, logo retoma o mercado. E a gente tem a crise em U, essa crise em U é quase a mesma coisa. Essa crise em U é quase a mesma coisa, com a diferença que ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. A gente entende que essa crise agora do coronavírus, essas outras que são crises em U, tá? Ela desce, ela fica um tempo abaixo e depois ela sobe. Então a gente chama isso de crise em U. Quer dizer o quê? Crises de semestres, correto? Então vai ficar aqui um semestre, 2 semestres, talvez 3 semestres ainda com resquícios dela. Então a gente entende, a gente acredita que nós estamos agora em uma crise em U e saber disso vai acalmar o seu coração para você estar mais forte e atuar de forma mais inteligente ao longo dessa crise, sabendo que ela vai durar um pouco mais. Tudo bem? E a gente tem a crise em L. Essa crise em L,
coitado. Mesmo a gente estando em crise em U, muitas empresas vão estar em crise em L, tá? Crise que não possibilita o retorno. Quer dizer o quê? Desceu, desceu, desceu e aqui, meu irmão, já era. Tá? Então, muitas empresas vão estar aqui, ó, mesmo sendo uma crise em U. Por quê? Porque não tem as competências certas. Às vezes, algumas empresas, embora seja a crise em U, elas vão se sentir numa crise em V, porque elas têm as competências certas, elas já estavam bem estruturadas antes. Então, elas não vão sentir o impacto, claro, mas não tanto quanto as outras. Essa é a diferença. Eu preciso que você entenda que nós estamos em uma crise em U, é o que o cenário diz, é o que todos os grandes analistas dizem, a gente está provavelmente em uma crise em U, mas isso também pode dizer o seguinte, que a depender da sua situação, eu quero que você olhe que o que está sobre e não está sob o seu controle é uma crise em U. Mas e o seu negócio, que está provavelmente sob o seu controle? Ele está sofrendo impacto em V, em U ou em L? Se for em L, meu amigo, cuidado, a gente chama de pivotar no mundo da startup. Retorne, mude o produto, mude a direção, mude, use a estrutura que tem e mude rapidamente. Porque se você já sacou que ela é em L, você vai estar morto. Então, para não morrer, você precisa tomar decisões ainda mais bruscas, tudo bem? Entendendo que somos criaturas de padrões, deixa eu limpar aqui de novo, né, para não ficar sujo. Entendemos que somos criaturas de padrões, mas também que aprendemos por repetição e ou forte impacto, se entende as mudanças de comportamentos na crise. Quer dizer, quando eu entendo que eu sou criatura de padrão, cadê o slide? Que eu sou criatura de padrão, ciclo vicioso, ciclo virtuoso, eu preciso entender que também as outras pessoas, meus clientes, olha, as pessoas que estão na zona de minha influência, meus clientes, parte da sociedade em volta, meus fornecedores, minha equipe, elas também são criaturas de padrão. Então, eu sabendo disso, olha, que como eu já estou lhe dando inteligência aqui, você começa a saber como você vai influenciar essas pessoas. Você precisa estudar os seus clientes para entender se é padrão, qual é o tipo de padrão que vai mudar, vai haver de fato mudança? Eu tenho quase 100% de certeza que sim. Tudo bem? Então, deixa aí, vamos aqui para a ferramenta prática agora que eu preparei aqui para vocês, tá? Provavelmente mais meia hora eu consigo concluir aqui. Esse documento aqui, eu vou te pedir para que quando acabar essa aula, eu vou deixar um formuláriozinho pequeno, tá? Colhendo alguns dados, coisas bobas, para poder entender um pouco mais de você. Quando eu entendo um pouco mais de você, eu posso entender se eu posso criar uma segunda aula mais em cima da sua real necessidade urgente para te ajudar, como é que eu converso com você, como é que eu articulo com você para poder ajudar você ainda mais. É por isso que vai ter um formuláriozinho depois disso aqui. Quando você preencher esse formuláriozinho, vai ter lá um local para você clicar e baixar todo isso aqui, que você vai, aqui é o seu plano de voo, é o seu plano de negócio. Eu vou te ensinar passo a passo como você preenche cada coisinha dessa aqui, ó. Tudo aqui, ó, é editado, é preenchível, tá? Vou te ensinar passo a passo como você pega essa planilha, eu fiz, como você pega cada passo dessa aqui e estrutura e faz o que você precisa fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui é onde você vai colocar a sua logomarca, tá? Aqui, ó, tem um espaço, você vai apagar isso aqui e colocar a sua logomarca. A gente tem aqui o título, gestão de crises, plano de contingência. Coloque aqui, apague aqui, coloque o nome da sua empresa, tá? Aqui tem processo de planejamento Lema Limitada, somos nós, tá? Em parceria com você, então coloca aqui o seu nome, o nome da pessoa responsável que está fazendo esse plano e vamos seguir 2020, tá? Aqui tem um sumário para direcionar onde está cada página de cada coisa e aqui vem, tá? Resumo do negócio. Eu quero que você tenha aqui uma explicação breve sobre o que é o seu negócio. Para quê? Para que você não se perca nas ações que a gente vai tomar em seguida, tá? Então, põe aqui brevemente 2 linhas no máximo dizendo. Resumo, diga aqui, ó, quem é a equipe que está participando desse jogo com você, quem é as pessoas que estão lutando junto com você, faça um resumo sobre ela. Coloque aqui qual é a sua visão, qual é a sua missão e quais são os seus valores. Coloquei aqui a visão, ó, nos tornar a maior e melhor empresa de estruturação e crescimento de negócios para pequenos e médios empresários no Brasil em até 10 anos. A gente quer se tornar a maior referência nisso, tá? Contribuindo diretamente com a realização de 2 milhões de sonhos, porque o nosso jogo é um jogo de elevar o padrão de vida das pessoas, elevar o padrão de vida dos donos de negócios, consequentemente, levando cultura, estabilidade, negócios ecológicos, para que todas as pessoas envolvidas também cresçam em conjunto, tá? Qual é a nossa missão, então? Ajudar os donos de negócios a aumentarem a sua lucratividade, qualidade de vida dentro e fora do trabalho, tá? Mais vida, realmente elevar o padrão de vida das pessoas. Dinheiro sim, cada vez mais, mas qualidade de vida em conjunto. Vamos crescer, o mundo é de abundância. E fortalecer a cultura. Ganha, 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 que todos crescem junto, tá? Então é por isso que a gente tem o nosso slogan, tá? Mais lucros, autonomia.
e liberdade. De fato, a gente entrega isso, essa é a nossa missão. E os nossos valores que você também vai apagar e colocar os seus, tá? Trabalho. Primeiro valor, valor mais forte. Quanto mais trabalho e mais trabalho inteligente, melhor. Então não é trabalhar mais, mas é trabalhar inteligente. Eu estou trabalhando inteligente, estou ganhando resultado. Ok, amigo, se você trabalhar ainda mais inteligente, você vai ter ainda mais resultados, tá? E resultados reais, gerando crescimentos verdadeiros e mensuráveis. Eu pego muito empresário que está focado em mais faturamento, eu digo, meu irmão, o que lhe interessa é o lucro. E vou lhe dizer mais profundamente ainda. O que mais lhe interessa não é nem tanto o lucro, é o resultado que esse lucro gera, fazendo você ter caixa. Nesse momento você está sentindo o qual um peso positivo é de você ter feito caixa. Se você não fez, você está sentindo, a maioria infelizmente, está sentindo o qual o peso de não ter feito caixa é problema. Então resultados reais para a sua vida. Eita, o que eu fiz aqui, meu pai? Resultados reais para a sua vida, qualidade de vida de verdade. Não é trabalhar para trabalhar, isso não é vida, tá? E equilíbrio dinâmico, pois a vida é sistêmica, tá? Eu acabei de confirmar. E aqui vem pontos, entre aspas, inflexíveis do planejamento estratégico, se havia. Se não havia um planejamento estratégico, amigo, pule isso, tá? Mas como eu estou fazendo para englobar o maior número de pessoas possíveis, eu preciso de contemplar isso aqui. Então, se havia planejamento estratégico, eu quero que você bote aqui, ó, qual o principal ponto? Inflexível, entre aspas, que você não quer mudar do seu planejamento estratégico, você não pode mudar porque faz parte da sua essência. Coloque aqui para 2020, para que a crise não faça com que você se desvie do seu caminho. A crise vai passar. 2021, a mesma coisa. 2022, se você tinha um planejamento estratégico bem feito, você tem no mínimo para 5 anos, então você vai ter essas 4 respostas aqui. Inflexível por quê? Talvez você tenha 2, 3 pontos, mas talvez 1 ou 2 desses pontos pode ser solto. Cuidado com o apego, mas também cuidado com a sua essência para não se perder dela. Se você não tinha isso, pula. Conceitos do projeto, foco no plano de contingência que é aqui agora, tá? Então descreva aqui, ó, brevemente por que você está fazendo esse plano de contingência, porque isso vai te ajudar na zona de influência, no time, na influência que você vai ter sobre o time. Ter isso aqui claro, por que você está fazendo isso, porque esse é o tipo de ação que nós vamos tomar, a ação que a gente vai desenvolver agora, tá? Problema a resolver, qual é o problema? O problema é nos manter no mercado? Também, mas nos manter no mercado como? Ajudando tais pessoas de tal forma, de tal forma, de tal forma. Isso vai lhe gerar um direcionamento. E qual é a solução? Ajudo as pessoas, tá? Qual é a minha solução nesse momento? Qual é o meu plano de contingência? Qual é a minha solução nesse momento? É te ajudar, amigo, é te ajudar de fato a superar com menos impacto possível toda essa crise que a gente vai passar para que você esteja vivo depois dela e principalmente esteja até melhor, porque isso vai fazer com que a economia retorne mais, com que a qualidade de vida das pessoas retorne mais, inclusive a minha, inclusive a sua. Então essa é a solução que a gente está oferecendo ao mercado, entenda qual é a sua. E aí vem a equipe, e eu boto uma informação importante aqui, ó, não delega as suas responsabilidades. O que está sob o seu controle, não delegue, é seu, é sua responsabilidade, ok? Então, o responsável líder, defina aqui qual é o seu grande papel nesse plano de contingência. Descreva detalhadamente. O meu grande papel aqui, ó, é o papel de criar soluções imediatas, conteúdo, o que for importante, atender a vocês, para poder ajudar vocês a sair dessa para melhor. O meu grande papel é trabalhar ativamente, influenciando o time da forma que eu puder influenciar, ok? E aí vem os responsáveis, a minha equipe, a sua equipe, quem está responsável por cada coisa. Isso você delega, não delarga. Delega para elas e acompanha para que os resultados sejam acontecidos e para que você avance, tá? E aí vem aqui, ó, como primordial. Se você quiser esquecer tudo que eu falei aqui e focar só em fluxo de caixa, eu vou lhe dizer, é a coisa mais importante das importantes. O que quer dizer o fluxo de caixa projetado, Evandro? Fluxo de caixa projetado, volta comigo aqui rapidinho. Fluxo de caixa projetado, amigo, é você entender quais são exatamente as receitas que você tem prevista para esses próximos meses. 1, 2, 3, 4, quantos meses você quiser. Aconselho que faça no mínimo 3 meses, tá? Então, quais são as receitas previstas que você tem para o mês seguinte? Defina todas essas receitas que já estão previstas, quais são as despesas previstas, tá? Você entendendo tudo isso, você sabe se você vai fechar já o mês seguinte no vermelho ou não. E aí você pode incidir, seu ponto de controle, incidir sobre ela, gerando resultado, aumentando as vendas, aumentando, melhorando a estratégia, tá? Então, fundamentalmente, primeiro de tudo, foca aqui, ó, volta para cá, foca aqui, ó, foco, tá? Fluxo de caixa projetado. Faça o seu fluxo de caixa projetado. E aí eu quero te dizer aqui o que é esse fluxo de caixa projetado. Vamos dar um zoom aqui, caramba, como é que eu dou um zoom? Aê, dá o zoom aqui, fluxo de caixa projetado. Amigo, é simples. Numa planilha de Excel, num papel, no que você quiser, coloca aí, ó, data,
Histórico, dizendo o que é tal coisa, tá? Tipo, se é contas a receber, se é contas a pagar, projetado, o valor projetado, mas também cria uma coluna para realizado, porque ao longo do mês você vai vendo o seguinte, pô, esse aqui eu tinha que receber de Dona Maria, mas Dona Maria não me pagou, então o realizado ficou zero, porque senão você se perde no final do mês, tá ok? Então, projetado, mas coloque o realizado. E aí coloque os saldos do projetado. Veja que nesse projetado aqui, ó, eu já fecharia no vermelho. Então, a coisa que eu tenho que influenciar positivamente, ativamente em alguma coisa aqui, tá? Mas de alguma forma, como eu influenciei, eu acabei fechando no azul. Não por quê? Qual foi a influência que eu dei aqui? O aluguel. Opa, o meu aluguel era R$2.000, negociação baixou. Conversei com o dono do prédio, falei, meu irmão, nós estamos no mesmo barco, vamos morrer junto. Pra gente não morrer junto, diminui isso aí 50%. Ele aceitou para não morrer junto, então eu só pago R$1.000. Olha como isso influenciou diretamente aqui no meu caixa, percebe? Então esse tipo de influência eu quero que você tenha, tá? 1, 2, 3 meses. Na verdade, eu fiz essa planilha aqui, tá? Eu não aconselho, a minha planilha não é a melhor, porque eu fiz só com rascunho para essa aula, mas como ela está feita, se você não tiver nenhuma outra melhor, não tiver um sistema de ERP, um sistema gerenciador de negócio, que é um absurdo numa época dessa o seu negócio não ter, por menor que ele seja, é um absurdo não ter, tá? Eu preciso te dar essa realidade, eu falo em estruturação do negócio. Ah, Evandro, porque ia me custar R$100 por mês. Pô, quer R$100? Ia me custar R$200, R$300, R$1.000, porque minha empresa é maior, R$2.000 porque minha empresa é melhor. Cara, é essencial, é uma ferramenta de trabalho. Se você tem isso, você só vai tirar um relatório e já validar essas informações. Se você não tem, vai para a planilha do Excel, busca alguma que lhe interesse. Eu fiz uma aqui, ó, eu posso lhe mandar ela também, não é a melhor, porque eu fiz bem simplesinha, tá? Não vou melhorar ela, tive que entrar inclusive no Google aqui para pesquisar algumas fórmulas que eu nem lembrava mais como fazia, como mexia isso no Excel, mas pesquisei para poder fazer isso para você, tá? Então até as fórmulas aqui eu já coloquei de cálculo, como isso vai influenciar ou não. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, Evandro. Então eu vou aqui lançando cada uma. 1º/4, pagamento de Ana Maria a receber R$1.000. Opa, chegou o dia 1º/4, passou. Ela pagou, pagou. Então projetado, ok, ela pagou. Olha o resultado, bacana. Então dia tal, ok. Então como eu sei que eu vou fechar no vermelho, o que é que eu faço? Porque isso aqui seria 2.000, é porque já está aqui o projetado, tá? O projetado aqui estaria 0 nesse caso. Cadê? Ctrl Z. Eu já lancei alguma outra coisa que não deveria. Aqui, ó, salário de Pedro. Venda do carro, provavelmente. Venda do carro não tinha lá. Quer ver que era isso? Venda do carro do João, 2.000. Projetado. Alguma coisa eu estou deixando de fazer aqui. O aluguel. Cadê o aluguel? 2.000. Ok. 2.000. Se eu não tivesse negociado... a coisa estava feia. Mas ainda tem mais alguma coisa aí, mas veja que já baixou, tá? Mas vamos botar lá, não vamos perder tempo com isso não, vamos avançar com a aula. Então eu tenho que entender exatamente. Quando eu entendo isso aqui, ó, eu boto aqui, ó, para março, eu copio. Para junho eu copio, tá toda a fórmula aqui. É só você lançar que esse falso vai sumir, os cálculos vão aparecer. Aqui é para você botar a observação. Ó, se você fez alguma negociação, negocie. Chame seu time, chame seus fornecedores. Tem gente que vai dizer assim, ó, chame o fornecedor para negociar. E se ele não negociar, você já sabe com quem você não pode contar mais nunca. Essa fase vai passar. Não, amigo, não é assim não, é o jogo. Você influencia. Se esse cara não negociar, entenda que talvez ele de fato não pode negociar. Tá? Vai passar essa fase. Entenda que ele não querer negociar com você, negociar com um concorrente seu, por exemplo, é culpa sua, porque na sua zona de influência, na sua zona de controle, você não fez um trabalho bem feito. Então é possível que você não fez esse trabalho bem feito e aí você não consegue influenciar ele, ele não quer negociar com você agora. Evandro, mas eu tenho certeza que fiz um trabalho bem feito. Ok, mesmo de verdade, no seu controle, você fez o que deveria ter feito, de verdade. Se você sabe que fez, então acredite. É sob sua influência. Você influenciou, não aconteceu, pula. Bora negociar com o próximo fornecedor. Vamos negociar impostos. Vamos negociar tudo o que tiver para negociar. O banco vai estar fazendo agora, o governo está fazendo muitas. Sempre que tem crise, o governo faz muitas campanhas para ajudar. Porque acredite, o governo ele é comissionário. Ele ganha, infelizmente no Brasil, uma merda, né? Os impostos chegam a 40 e tantos %. Mas ele ganha um percentual sobre o que você produz. Como ele ganha um percentual sobre o que você produz e você deixar de viver, morrer, deixar de produzir, ele deixa de ganhar. Então ele vai incentivar cada vez mais. Olhe, nesse momento que nós estamos em uma crise em U, é uma crise de médio, tá? De médio prazo, é uma crise que não vai se resolver do dia para a noite. Então eu aconselho você que olhe sim os juros, é importante, mas mais importante do que os juros, para você não se prender, mais importante do que o juro, quando você for negociar com o banco para pegar o empréstimo, para pegar esse financiamento, essa ajuda que o governo está dando, olhe a carência.
Quando você vai começar a pagar em 60 dias, em 90 dias, em 1 ano, em 2 anos, em 24 meses, essa carência é mais importante. Porque se você pega com a carência de 90 dias, em 90 dias a crise não passou, você tem que começar a pagar essa promissória, digamos que você pegou 100 mil reais para sobreviver esses 90 dias. 90 dias a crise não passou, você já tira desse seu 10 mil que você pegou dos 100, já fica 90, para poder pagar uma parcela. Quer dizer, você já está perdendo um bolo de dinheiro aqui. Você já está pagando juros sobre juros. E aí, meu irmão, ó, esse cálculo aí, essa progressiva vai lhe matar. Então tenha muito cuidado, principalmente com a carência na sua negociação. Tá ok? Então aqui vai lhe dar a soma do previsível e aqui vai lhe dar. O que é que eu digo para você? Atue possivelmente na sua estratégia, em cima do que você já entendeu, do que você já analisou do mercado. Entenda, olha, aqui ó, eu posso fazer aqui o que, mano? Clico com o botão direito, insiro uma nova camada e vou botar aqui, ó, que no dia 2 do 4, 02 do 4 de 2020, 02-2020, eu consegui vender, vou botar aqui, ó, venda de 1.000 produtos, qualquer produto que você venda, sei lá, 1.000 produtos, 1.000 produtos, que aí serve para todo mundo como exemplo. Ok, vendi. Se eu vendi, qual é o tipo? Vou clicar aqui, isso aqui eu já fiz também para você. Qual é o tipo? É receber. Vendi. Venda, para ficar mais detalhado. É venda. Se é venda, esse 1.000 produtos, cada um custou quanto? Cada um custou 10 reais, então 10 mil reais. Vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3. 10 mil reais projetado. Quer dizer, nem estava projetado isso aqui, só foi no realizado, né? Ó, essa é a diferença que está dando que a gente não achou no instante. 10 mil reais. 10 mil reais. Foi para o realizado. O projetado é 0 porque isso não estava previsto. Ok? 10 mil reais que influenciou diretamente. Tá? Esse 10 mil reais, vou pegar aqui para fazer a fórmula, ó, que eu poderia ter dado Ctrl+C, não deu. Então ele influencia aqui, tá? Já vai para 11. Cadê todo o cálculo, meu pai? Isso aqui é Excel, tá? Você precisa entender um básico de Excel. Tá aqui, opa! Evandro, e como é que eu faria então para poder não entender e passar por isso? Selecionaria, copiaria e aí clicaria de novo com o botão direito, que foi o que eu deveria ter feito e não fiz, e coloca assim, ó, inserir célula copiada. Que aí ela já vem com a fórmula, tá certo? Então veja como foi para saldo positivo aqui, ó, para 11 mil. Então você precisa de vender? Tem que vender. Se antes você era obrigado essencialmente a vender, agora é isso 10 vezes mais, tem que vender. Então acredito que você já entendeu isso aqui, entendeu? Eu vou lhe mandar essa planilha também, se você não tiver nenhuma, eu digo que a minha é a simples da simples. É a salva-vida mesmo se você não tiver nenhuma outra. Então eu lhe mando a minha se você quiser. Então vamos lá. Então grandes empresas, ainda que pequenas estruturalmente, meu irmão, eu posso ter um funcionário, nenhum funcionário. Se eu tiver essa estrutura aqui, eu sou uma empresa grande. Então logo eu me projeto no mercado. Daí novamente competência é mais importante do que dinheiro, porque competência gera dinheiro. Falta de competência rasga dinheiro, tá? Então público-alvo, o posicionamento, como é que eu me posiciono no mercado durante a crise, depois da crise, canal de comunicação, estou usando aqui agora o YouTube, estou usando os meus canais para poder me comunicar com você, oferta, o tipo de oferta que eu estou fazendo. Nesse momento a minha única oferta é baixe e aplique de verdade. Eu quero que você cresça, meu irmão, eu quero que a gente passe dessa fase aqui, é questão de missão mesmo. Melhor, depois de tudo isso, é escala. Quanto mais pessoas, eu vou te pedir, inclusive, que indique a seus amigos. Volta aqui para mim o vídeo. Vou te pedir, amigo, que indique os seus amigos. Por favor, indique os donos de negócio ao amigo. Olha, um negócio fechado é um grupo de pessoas sem dinheiro. Esse grupo de pessoas sem dinheiro, elas não vão poder comprar de você. Nós estamos em um sistema. Quando o sistema cresce, todos nós crescemos juntos. Precisa de TI e inteligência. Pegue esse lema para a sua vida. Todos crescendo, nós crescemos juntos. Quando a economia está boa, Evandro, quer dizer o quê? Que a economia está farta, todo mundo está crescendo. É por isso que as coisas são mais fáceis para a gente? É por isso que as coisas são mais fáceis para a gente. É por isso que todos crescem juntos. Entenda isso? Então eu vou te pedir, pegue aqui 5 pessoas, 10 pessoas de coração. Compartilhe com essas pessoas. Me ajude a te ajudar. Me ajude a ajudar essas pessoas. Vamos avançar com isso. Volta para cá. Então escala. Então essa escala com o seu compartilhamento, a gente vai conseguir essa escala, vai conseguir abranger o maior número de pessoas possível, tá? E aí vem a recorrência. A recorrência, meu irmão, é que provavelmente, entenda isso, é lei de mercado. Provavelmente vocês vão querer estruturar depois, saiu dessa melhor e vai falar assim, cara, aquele cara me ajudou, não só porque ele me ajudou, porque eu sou grato, mas porque eu percebi que ele entende do que está falando. E aí eu vou poder vender algo para você, para te ajudar ainda mais. Percebe como é que funcionam as coisas? Entenda isso e aplique no seu mercado. É assim que funciona.
Nesse momento aqui eu poderia estar atendendo uma pessoa, mas eu preferi não. Veja que eu estava atendendo várias pessoas, eu vi que estava tomando muito meu tempo, eu procurei botar o quê? Inteligência no meu processo. Então parei para criar essa aula. Mas nesse momento eu poderia estar atendendo uma pessoa ainda assim, mas eu preferi não. Preferi mergulhar, fazer algo aqui ainda que gratuito também para te ajudar, porque eu entendo como é que funciona o mercado, eu entendo a minha responsabilidade de elevar o padrão de vida das pessoas. Eu tomo isso para mim e ajo em cima disso, tá bom? Então vamos aqui, ó. Mesmo gestão de crise, sem perder tempo, vale a pena observar, tá? Vale a pena observar isso aí, sem perder tempo, passe rápido por isso aí. No Canvas de modelo de negócio você encontra estas respostas mais facilmente. Porém, existem ferramentas e estudos mais elaborados para uma estruturação consistente. Na gestão de alto impacto, a gente trabalha todas essas ferramentas, trabalha realmente estruturando esse negócio. Nesse momento, é a estruturação mínima necessária para que você avance de verdade. Então, no Canvas, olha, quando você olha aqui para o Canvas, Evandro, primeiro eu olho para quem? Segmentação de mercado. Qual é o público-alvo que eu estou atendendo? Qual é o segmento que eu estou atendendo? Vem aqui, ó. Você quer pegar isso aqui? Ah, Evandro, mas são 2 públicos-alvos que eu estou atendendo, tá? Então, você vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V em cima dela e bote aqui, ó, a sua segmentação. O que é isso aqui, Evandro? Amigo, isso aqui é o seu público-alvo. Estou lhe dando. Ah, Evandro, e o meu posicionamento, quando tiver tudo isso aqui, ó, você vai definir o posicionamento, mas principalmente esses 4 quadros. É a oferta. Como é que você vai atender essas pessoas? Quais as maiores dores dela? Vem aqui, ó. Ah, Evandro, mas eu tenho 2, 3 produtos, cada um atende por um ângulo diferente. Então, tá, quais são as ofertas? Coloca a principal acima e coloca as outras secundárias aqui abaixo. Ok? Ah, e o relacionamento, canais, olha, novamente, amigo, estou aqui para te ajudar. Canal de comunicação, tá aqui, ó. Quais são os canais que você vai se relacionar com essas pessoas? Como é que você vai se comunicar? Quando você preencher esses 2 aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, você pega isso aqui, ó, e bota aqui, ó, e diz qual é. Você vai ter o seu Canvas de modelo de negócio, que já deveria ter, isso é básico do básico de um negócio, tá? Você vai ter. E você vai colocando os seus canais, a atividade-chave, tá? Quais são as fontes de receita, ó? Oferta. Vai aqui, ó. Você tem esses dados, agora analise qual tipo de oferta, qual tipo de produto. Provavelmente algum produto que você tem já não vale de nada nesse processo. Então, seja inteligente, crie um novo, ajuste esse que tiver, desapegue, lembre, para você oferecer algo melhor. Então, vem aqui, bote as fontes. Recursos chaves, quais são os recursos que você precisa usar, o restante você pode descartar para diminuir custo. Diminuindo o custo, você vai melhorar o seu fluxo de caixa, porque vai ter mais saída, então tende a não fechar no vermelho. Preste atenção nisso, tá? Então, você vai ver tudo isso. Recursos chaves, atividades chaves. Quais são os parceiros chaves quando você entende? Opa, então deixa eu me juntar aqui com o Evandro, deixa eu me juntar aqui com o José, com o Francisco, porque nós 2 juntos vamos ser mais fortes. O que é que ele está precisando de ajuda? Eu ajudo ele, ele me ajuda, então a gente troca essa parceria, tá? Coloca aqui os parceiros chaves, isso vai te ajudar. E aí, a estrutura de custos para você saber se vai nadar e morrer na praia ou não. E aí vem a análise SWOT, que é a análise do mercado. Ó, reúna as forças e fraquezas neste quadro de tomada de decisão. Evandro, isso aqui é básico do básico também? É básico do básico, mas como eu sei que você não fez, eu trouxe o que é mais importante aqui para você fazer. Qual é o grande lance aqui, Evandro? Ó, fatores internos, fatores externos. Olha, fatores internos estão sob o meu controle. Fatores externos não estão sob o meu controle. Então, quais são as minhas forças de fatores internos? Então, fatores que ajudam. Vou aqui, ó, vantagem, peguei esse aqui que ficou mais fácil. Ó, vantagem que as empresas possuem em relação às suas concorrentes. Pergunte-se, quais são as melhores atividades? Quais são os melhores recursos neste exato momento de crise? Quais são as principais vantagens nesse? Quais são as minhas principais forças? Novamente, Ctrl+C, copia aqui, cola e coloca as suas forças. Quais são as minhas fraquezas nesse momento? É o recurso que não falta. Pô, eu não tenho ninguém para fazer parceria. Olhe com calma. Tenho quase certeza que você tem. Olhe com calma, se desapegue, seja humilde, eu tenho quase certeza que você tem, tá? Então coloca aqui, ó, quais são as suas principais forças e vá colocando aqui, ó, as principais fraquezas que estão lhe atrapalhando. Para quê? Para você estudar ela. Por exemplo, você disse que não tem parceiros. Quando você estudar melhor, você vai falar, mas eu posso agora montar, a partir de agora, uma parceria nova com o Evandro. Então você vem aqui comigo, me chama, eu vejo se me soma de fato, se eu tenho tempo, se eu tenho disponibilidade para poder te somar com isso, eu vou te somar e aí você já aqui, onde você tinha uma fraqueza, você já passa a ter como força. Você vai remover esse post-it daqui para quê? Percebe a inteligência estratégica, como é simples fazer? Estou lhe dando aqui o básico do básico, mas é o básico que você vai pegar e aplicar. Fatores externos, quais são as forças? Coronavírus, eu posso controlar? Não. Economia, eu posso controlar? Não. O que é que tem aqui de fator interno positivo? Opa, toda crise é uma oportunidade. Tem essa oportunidade nesse mercado que depois dela vai ficar muito melhor. Eu estudei essas pessoas vão precisar muito disso. Olha a oportunidade, bote aqui como força.
Bote aqui como força. É externa, você não pode controlar, mas você acredita que ela vai acontecer. Então bote aqui como força. Uma para agora, pense uma para agora, coloque. Qual é a fraqueza? A economia, eu posso influenciar? Não. A crise do coronavírus, eu posso matar os vírus? Não. Eu posso influenciar de uma certa forma se eu entender o que o governo está orientando, se eu entender o que os especialistas estão orientando e ficar recluso em casa, ok? Então esse é o objetivo daqui, tá? E aí vem agora para botar tudo em ação. Monte um projeto meta. Sabendo tudo aquilo, qual é o nome do projeto que você vai dar? Vem aqui, bote o nome do projeto, amigo. Projeto Superação de Crise em março. Projeto Superação de Crise, no nosso caso, em abril, agora, ainda em abril, estamos no início de abril, em maio, no mês que vem. E crie 3 projetos, um para cada mês, ou crie um projeto para esse mês. Quando você botar esse projeto e dizer que ele é início agora e vai terminar no final do mês, bote qual é o valor que você precisa de investir. Se precisa de investir algum valor financeiro nele, talvez é só ação, deixe zerado. E agora coloca aqui, qual é o objetivo do projeto para você não se perder, para que todos tenham isso muito claro. E aí vem aqui, a meta 1 para esse projeto. A meta é a forma de você mensurar cada etapa desse projeto. Cada projeto tem vários ganhos em paralelo, tem que ter. E essas numerações. Quando você traça aqui, uma meta de faturar R$100, ok, João vai ser responsável, daqui responsável, João vai ser responsável, estou faturando quanto? Estou faturando 100, quero faturar quanto? Estou faturando 0, quero faturar quanto? R$100, ok, então bota R$100, a meta é de R$100, responsável o João, bota aqui a data. Outra meta de vendas também, ok, ou meta de qualidade, ok, ou meta de ajudar o cara de outra forma, gratuitamente como eu estou fazendo, vem aqui e bote quem é o responsável, bote quanto você tem hoje, bota quando esse cara vai começar isso, tá? Sempre respeitando o prazo que você botou aqui, que é o prazo macro, você vai respeitar os prazos micros, tá? Quando vai começar em cada atividade. Em cada meta é importante que o responsável esteja totalmente de acordo. Se ele não comprar a sua ideia, a sua liderança não é tão boa, acredite nisso e aprenda a melhorar ela, não fique reclamando aí como um menino, tá? Aprenda, tá? Então, mas ele tem que ser totalmente de acordo. Ele tem que estar de acordo que ele vai fazer faturar os R$100, que essa responsabilidade ele bateu no peito e ele vai fazer acontecer com ela, tá? E aí vem aqui, o plano de ação. Pega isso aqui agora, post-it também, ok, já sei qual é o meu projeto, já sei qual é a meta de minha responsabilidade, ok. A minha primeira tarefa mais importante, essa ferramenta aqui é extremamente poderosa, só na gestão de alto impacto que eu dou e eu estou dando ela para você aqui, imagine, tá? E aí eu tenho aqui várias atividades que eu estou vendo que isso aqui é urgente, é importante, eu já entendi que isso aqui tem que ser feito, então eu mudo esse post-it para cá, pego isso aqui, copio para cada meta, para cada funcionário meu, para que ele também use. Por quê? Porque, meu irmão, talvez vai ter coisa lá que ele vai estar fazendo que é zona de perigo. Por quê? Porque não é importante. Olha, não é importante e muita coisa nem é importante. É urgente, mas não é importante. Esqueça isso. Foque agora é crise. Crise é vermelho, tá? Foque no que é urgente, é importante e bote aqui, em cada quadro desse só para você ter certeza que já foi feito, que está fazendo e que está feito. Já saiu daqui, já moveu esse post-it para cá. Por quê? Porque ele já foi feito. Isso vai fazer o quê? Vai ajudar na sua liderança, vai ajudar em você mapear e controlar melhor o seu tempo, tá? Influenciar melhor sobre o seu tempo. Então, vai ter poucas coisas aqui no importante e não urgente. O que é importante e não urgente é algo que se eu fizer vai gerar muito resultado, mas não precisa de fazer agora. Então eu foco agora no quê? No que é importante e urgente. Se eu não fizer, o bicho vai pegar. Tudo bem? Entendeu tudo isso? E aí vem a estrutura aqui de operacional, tá? A estrutura da operação, básico do básico, lembra? A gente trabalha com gestão, operação e marketing. Estou lhe falando aqui de gestão e liderança muito enfaticamente e muito resumidamente, mas o suficiente para você aplicar. Mas tenho que falar também da operação. Falei de marketing por quê? Porque falei de vendas de uma forma, mas não lhe dei estratégia. Se for uma carência sua muito grande, me fale, coloque escrito lá que eu vou te ajudar. Se for no operacional, eu vou te ajudar no que for. Eu preciso que você escreva no formulário que vai estar seguido, tá? Então tá aqui, nesse momento essa estruturação aqui, meu irmão, eu vou te dizer que ela vai mudar muito. De verdade. Excede, mas já estou terminando. De verdade, ela vai mudar muito. O gerente financeiro, se você tem um gerente de produção, se você tem um gerente do que for, vai mudar muito. Como, Evandro, que vai mudar? Olha, meu irmão, o diretor aqui, é capaz até dele vir para cá para baixo, inverter tudo isso. Por quê, mano? Porque agora ele vai colher o que esse fez, as decisões que eles tomaram para poderem juntos, escutarem um ao outro e aí sim você tomar uma decisão. Mas veja que você está abaixo dele. A decisão principal vem deles para você colher e estudar sobre a decisão para tomar sua decisão, tá? No mercado geral, eu já nem gosto desse processo aqui. Eu já gosto assim, você fica um pouquinho mais no alto, tá? Porque você acaba tendo uma responsabilidade maior,
tá? Esse alto é só por questão de decisão e os outros ficam paralelos aqui, ó, então vocês ficam jogando quase que em conjunto, quase que junto aqui, tá bom? Para você estruturar, porque vai ficar mais fácil você se comunicar com a sua equipe, tá? Nesse momento, as estruturas padrões comuns precisam ser ajustadas, tudo bem? E aqui tá, lema, gestão de alto impacto, é uma grande alegria poder fazer isso aqui, Deus me possibilitar, eu fazer o meu papel para que eu esteja possibilitado de poder, de fato, te ajudar, te somar, para que você avance ao próximo passo. Volta para cá novamente, lema, gestão de alto impacto, mais lucros, autonomia e liberdades, ok? Então, tem um link em algum lugar nesse vídeo, você vai ver aqui embaixo no descritivo, vai ter um link para você passar para esse formulário, preencher rapidamente de forma simples, colocando o máximo de informações que você puder, quanto mais você puder, mais eu vou poder te ajudar. Concluindo ele, vai ter um link lá para que você receba esse documento aqui em Word, que está detalhado, só você pegar e copiar, colocar, só inserir os seus dados, ó, clicou 2 vezes aqui, colocou os dados, o que foi? Percebe? Apagou o que tinha e colocou os dados. Copiou, colou, fez o que se faz. Vou lhe dar isso detalhado. Se você não tiver uma planilha de fluxos de caixa, eu lhe mando a minha também, mas a minha é simples da simples da simples, tá? Só se você não tiver mesmo. Se tiver, use a sua, que é muito melhor. Novamente, amigo, de verdade, estou com muita sede, cheguei a suar aqui fazendo isso para você, passei 2 dias dormindo tarde, passei 3 dias antes dormindo tarde tentando achar aquela estrutura, aquele meio termo, né, entre a economia e o vírus para poder achar qual é o melhor momento de decisão para orientar vocês. Não há, porque não há informações suficientes ainda sobre o vírus, embora isso inclusive dificulta informações sobre a economia. Então, mesmo que a gente olhe estatística, olhe as probabilidades, não há informação concreta ainda, então não pude te ajudar nesse sentido. Então eu mergulhei aqui para fazer esse plano de negócio para poder te ajudar com algo prático, tá? Plano de contingência aqui para gestão de crise. Independentemente da crise que você passe depois, tenha isso debaixo do braço que vai sempre te ajudar. Se você precisar de algo a mais para a gente, coloque nesse formulário que você vai preencher. Estou aqui de fato para te ajudar. Se precisar de algo mais elaborado, Evandro, de fato eu preciso contratar vocês, preciso de fazer um trabalho mais elaborado, não quero mais passar por isso, eu quero crescer, quero desenvolver meus potenciais, meus diferenciais competitivos, quero ter um posicionamento forte no mercado, quero me diferenciar, quero crescer, ganhar mais dinheiro de verdade, gerar mais autonomia de verdade e ter mais qualidade de vida de verdade. Eu posso realmente te ajudar. São 20 anos de experiência ajudando a centenas de empresas aí. São vários clientes que já passaram para a gente com muita alegria, com muita humildade, com muita felicidade. Eu posso te dizer, eu sou uma pessoa que posso te ajudar. A Lema Gestão pode te ajudar, então conte com a gente. Descreva no formulário em seguida e forte abraço, amigo. Ó, conte com a gente de verdade, tá? Muito feliz em poder te ajudar. Tchau, tchau.